Ana, este apartamento foi comprado com o dinheiro do Lucas também, não foi? Considere esta a nossa casa e viva em paz. Por que você tá tão tensa? Ao ouvir as palavras de Renata, minha cunhada, ditas com aquele tom de deboche bem na minha frente, senti meu sangue ferver. Já se passaram 40 dias desde que ela, com a desculpa de ter se separado do marido, invadiu nossa casa com seus 2 filhos. Renata nunca contribuiu com um único real para as despesas, mas agia como se fosse a dona da casa. Meu marido, Lucas, era como um papagaio que só repetia: deixa pra lá, somos uma família, não fale assim. Mas Renata não sabia da verdade. Ela não sabia que esse apartamento de 80 quadrados metro eu comprei com a ajuda financeira dos meus pais antes de casar e com o salário que economizei com muito esforço durante meus últimos 10 anos de trabalho. E que o apartamento é minha propriedade privada. E ela não fazia a menor ideia de que todas as suas atitudes comigo e com meu filho estavam sendo meticulosamente gravadas no gravador de voz do meu celular. A vida confortável e abusada de Renata em nossa casa estava prestes a terminar. Se você se interessou por esta história, por favor, apoie este canal se inscrevendo e deixando o seu like. Seu apoio caloroso será uma grande força para mim. Minha cunhada e seus filhos estavam hospedados há 40 dias e ontem ela declarou que queria ficar por mais tempo. Meu marido estava prestes a concordar. Mas naquele momento, nosso filho de 5 anos de repente disse palavras que deixaram toda a família em um silêncio sepulcral. Meu nome é Ana. Trabalho como contadora em uma empresa de equipamentos médicos na região da Berrini e moro em um apartamento de 3 quartos em Moema, São Paulo, com meu marido Lucas e nosso filho de 5 anos, Davi. Esse apartamento é meu bem mais precioso, que comprei com dinheiro que juntei pouco a pouco durante 10 anos de trabalho e com uma quantia generosa que meus pais me deram antes do casamento. Nunca mencionei isso para meu marido ou exigi que ele me agradecesse. Apenas pensei que a partir do casamento, marido e mulher deveriam construir uma família juntos e que bastava vivermos com honestidade e bondade um com o outro. No entanto, eu não sabia que as rachaduras em um casamento não são causadas apenas por traição ou problemas financeiros. Às vezes, uma família pode ser destruída por pessoas que, sob o pretexto da palavra família, invadem a casa dos outros sem cerimônia e se instalam como se aquele lugar sempre tivesse sido delas. Renata, a irmã de Lucas, é 4 anos mais velha que ele. Recentemente, ela iniciou o processo de divórcio com o marido, que mora em Salvador, na Bahia. Um dia, no final de junho, Renata apareceu à nossa porta com seus 2 filhos, 3 malas grandes e uma pilha de bolsas menores. Assim que Lucas abriu a porta, Renata, como se tivesse sido traída pelo mundo inteiro, começou a chorar copiosamente. Lucas, sua irmã não tem mais para onde ir. Ainda me lembro claramente de como meu filho Davi, que estava brincando com Lego na sala, virou-se assustado e com o rosto confuso ao ouvir o choro. Lucas ficou paralisado por alguns segundos e em seguida, apressadamente, puxou as malas para dentro. Calma, mana. Fique aqui por uma semana até as coisas se acalmarem, depois a gente vê. Eu estava ao lado dele, observando meus 2 sobrinhos, com roupas gastas e rostos assustados. Não consegui dizer nada. Como mulher, eu não podia recusar abrigo a uma mãe que fugiu de casa com os filhos. Por pior que eu me sentisse, apenas assenti em silêncio e jurei a mim mesma. Sim, uma semana não é muito tempo. O apartamento é grande, posso ser paciente, ceder um pouco. No início, eu realmente queria ajudá-la. Esvaziei meu pequeno escritório para que Renata e as crianças pudessem ficar lá, movi minhas coisas para um canto, coloquei lençóis novos e até preparei pratos extras que as crianças gostavam. No primeiro dia, Renata, com os olhos cheios de lágrimas, segurou minha mão e disse: Muito obrigada, Ana. Você nos salvou. Se não fosse por você, eu não sei para onde iríamos. Eu estava desesperada. Eu sorri e respondi: Imagina, Renata. Não se preocupe. O importante agora é descansar e se acalmar. Até aquele dia, eu realmente sentia compaixão por Renata. No entanto, neste mundo, nem sempre que você faz o bem recebe o mesmo bem em troca. Uma semana passou voando, depois 10 dias, e então meio mês. A promessa de ficar alguns dias evaporou e se tornou a nova normalidade. E ninguém mais falava sobre a data de sua partida. Toda vez que eu chegava do trabalho, a sala de estar estava cheia de brinquedos espalhados. A mesa de jantar estava sempre repleta de pratos sujos, e no sofá havia roupas das crianças.
Meus 2 sobrinhos corriam pela casa, gritando até tarde da noite. Davi, que estava acostumado a dormir cedo desde a chegada de Renata e seus filhos, acordava todas as noites com um barulho e vinha para o meu quarto, abraçando seu travesseiro e choramingando. Mamãe, tá muito barulhento lá fora. Tô com medo. Meu espaço pessoal não existia mais. Meu notebook e documentos foram empurrados para um canto da mesa de jantar. Minha casa, antes calma e limpa, havia se transformado em um mercado barulhento. Eu cerrava os dentes e era paciente, dizendo a mim mesma que Renata estava em uma situação difícil. Mas quanto mais tempo ela ficava, mais sua verdadeira natureza aparecia, tratando tudo como se fosse seu por direito. As palavras de agradecimento por ter um lugar para ficar nunca mais foram ouvidas e ela parou de se importar com meus sentimentos. Toda manhã ela dormia até tarde, tranquilamente me observando preparar Davi para a escola enquanto cozinhava o café da manhã para toda a família. As contas de luz e água dispararam. Os alimentos na geladeira desapareciam antes mesmo que eu pudesse usá-los. Mas Renata nunca ofereceu uma única nota de R, sem para ajudar nas despesas. Um dia comprei um leite orgânico especial para o Davi. Quando cheguei em casa à tarde, encontrei metade da caixa vazia. Vendo a caixa de leite na mesa, Renata, sem esperar que eu perguntasse, disse casualmente: "Ah, parece que as crianças acharam. Deixa pra lá, deixa eles beberem juntos. Qual o problema? Não se estresse por uma coisinha boba como essa." Engoli a raiva que subia pela minha garganta com dificuldade. Coisinha boba. Renata havia se tornado um fardo emocional insuportável em meu coração. Meu marido Lucas devia ter percebido. No entanto, toda vez que eu abordava o assunto, ele suspirava e respondia: "Olha, a Renata está passando por um momento muito difícil. Somos uma família. Vamos ajudar enquanto pudermos." A palavra família da boca do meu marido, que no início soava calorosa, gradualmente se tornou uma desculpa para que eu suportasse toda essa situação injusta. Eu também não era uma estranha. Esta também era minha casa. Porque meus sentimentos, meu cansaço, nunca foram considerados um problema importante e digno de atenção, e então um incidente ocorreu que me deixou genuinamente preocupada. Aconteceu em um fim de semana. Enquanto arrumava o guarda-roupa de Davi, percebi que metade de seus brinquedos havia migrado para o quarto de Renata, incluindo seu conjunto de Lego do caminhão de bombeiros favorito e até o ursinho de pelúcia com o qual ele dormia todas as noites. Chamei Davi e perguntei. Meu filho abaixou a cabeça e com uma voz suave respondeu. O Bruno pegou. A tia disse que, como ele é o mais velho, eu tenho que ceder. Naquele momento fiquei sem palavras. Meu filho tinha apenas 5 anos. Na idade em que ele deveria aprender que seus pertences devem ser valorizados e o que são limites pessoais, um adulto o estava forçando a ficar quieto e ceder em nome da chamada boa educação. Abracei meu filho com força, sentindo sua respiração calma, e senti algo perfurar um canto do meu coração. Comecei a perceber que minha paciência não era mais um sacrifício apenas meu, estava afetando diretamente meu filho. Naquela mesma noite, quando Renata e seus filhos desceram para procurar um lanche, puxei Lucas para o quarto e fechei a porta. Tentei falar o mais calmamente possível. Lucas, acho que é hora de termos uma conversa séria com a Renata. Ela está aqui há quase um mês. Não podemos continuar vivendo assim. Meu marido me olhou com o rosto cansado, como se ele fosse o que estava numa posição difícil. Você não pode ser um pouco mais paciente? A Renata não tem dinheiro para alugar um lugar agora. Eu sorri amargamente. Pela primeira vez, as palavras do meu marido soaram tão frias. Se ela não tem dinheiro para alugar, temos que encontrar uma maneira de ajudá-la, mas não transformando nossa casa em sua residência permanente. Eu moro na minha própria casa, mas me sinto como se estivesse em um abrigo. Meu marido ficou em silêncio. Aquele silêncio gelou ainda mais meu coração. Olhei pela janela. As luzes da cidade começavam a acender. Ao longe, os complexos de apartamentos brilhavam intensamente, mas em meu quarto eu só sentia um peso sufocante. Tinha um pressentimento de que tudo isso não terminaria apenas com pequenos problemas. Mas, naquela época, eu nunca imaginei que a primeira pessoa a arrancar a máscara dessa atmosfera de família amorosa e hipócrita seria meu próprio filho. Nos dias seguintes, comecei a contar o tempo com um sentimento de exaustão. Acordava de manhã e imediatamente ouvia meus 2 sobrinhos brigando pela vez no banheiro. Na hora do almoço,
Eu tinha que ligar do escritório para a diarista e pedir que ela viesse mais cedo porque a casa estava uma bagunça. À tarde, ao voltar do trabalho, vi uma pilha de pratos sujos na pia e o chão pegajoso por causa de suco derramado e migalhas de salgadinhos. Renata ainda andava com sua expressão facial característica de coitada, como se, com um único suspiro dela, toda a família fosse obrigada a entendê-la. Um dia, voltei do supermercado com sacolas de compras cheias nas duas mãos. Antes que eu pudesse tirar os sapatos, Renata gritou da cozinha: Ana, amanhã você pode comprar mais cereal e leite? O Bruno tem sentido muita fome à noite ultimamente. Fiquei paralisada por um momento. Renata disse isso com tanta naturalidade, como se desde o início eu tivesse a obrigação de cuidar de seus filhos. Coloquei as sacolas na mesa e, com a voz o mais neutra possível, disse: Renata, se precisar de alguma coisa, por favor, anote em um bilhete. Depois peço para o Lucas comprar amanhã. Renata pareceu confusa por um segundo, mas depois, com um sorriso displicente, respondeu: Qual a diferença de quem compra? Somos todos uma família. Lá estava a palavra família de novo. Ao ouvi-la, senti um vazio gelado no estômago. Pensando bem, toda vez que um sacrifício era necessário, eu era chamada de família. Mas quando o respeito era necessário, eu me tornava a pessoa mais alienada nesta casa. Naquela noite, enquanto dobrava roupas no quarto, Davi entrou com seu pequeno travesseiro e um rosto triste. Quando perguntei: "O que foi?", meu filho respondeu em voz baixa: "O Bruno pegou meu lugar no sofá quando estávamos assistindo o desenho. A tia disse de novo que, como eu sou o menor, tenho que ceder." Agachei-me e acariciei a cabeça do meu filho. Minha garganta se apertou. Meu filho não é uma criança egoísta. Davi é uma criança boa, obediente e atenciosa. Mas a bondade de uma criança não significa que ela deva ser constantemente prejudicada. Abracei meu filho e perguntei gentilmente: Davi está triste? Meu filho assentiu. Eu não gosto quando Bruno pega meus brinquedos. Vendo os olhos límpidos do meu filho, meu coração se partiu. As crianças não sabem mentir. A mágoa, elas se lembrarão por muito tempo. Percebi que não podia mais fechar os olhos para isso. Naquela noite, falei novamente com Lucas. Desta vez, fui direta. Sinceramente, minha paciência acabou. A Renata precisa começar a fazer planos e morar separadamente. Quanto mais tempo ela fica aqui, mais caótico tudo fica. Meu marido, que estava deitado na cama olhando o celular, o largou depois de ouvir minhas palavras. Seu tom já soava irritado. Por que você sempre complica tudo? Com mais crianças em casa, é claro que fica um pouco barulhento. Olhei diretamente nos olhos do meu marido. Não é só sobre barulho. As coisas do nosso filho estão sendo tomadas e ele é forçado a ceder. Toda a nossa rotina de vida está uma bagunça. Eu nem tenho um canto para mim nesta casa. Meu marido de repente se sentou e baixou a voz. A Renata está sofrendo com o divórcio. Você é minha esposa. Não pode ter um pouco mais de compaixão? Essas palavras foram como um tapa invisível. Eu tenho que ter compaixão porque sou sua esposa e você é meu marido. Então, por que você não deveria estar do meu lado? Eu queria rir, mas meu coração parecia congelado. Compaixão não significa deixar outra pessoa agir como dona da nossa casa. Eu fui paciente por quase um mês. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos e depois desviou o olhar. Tudo bem, depois eu falo com a Renata, com calma. A palavra com calma soou tão leve, mas parecia um abismo sem fundo. Percebi que se eu continuasse a depender do meu marido, nada mudaria. No domingo de manhã seguinte, acordei cedo e preparei uma galinhada. Pensei que se todos comêssemos uma refeição quente juntos no feriado, talvez o clima pudesse melhorar um pouco. Davi sentou-se ao meu lado e comeu em silêncio com sua pequena colher. Os dois filhos de Renata brincaram durante a refeição e derramaram um copo de suco de laranja na mesa. Renata apenas olhou de relance e continuou absorta em seu celular. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Davi de repente se virou para a tia e, gaguejando, mas de forma clara, perguntou: Tia, quando você, o Bruno e a Sofia vão voltar para a casa de vocês? Todos na mesa de jantar congelaram instantaneamente. Não, eles petrificaram. Minha colher parou no ar. Lucas levantou a cabeça em choque e Renata, com os olhos arregalados, encarou Davi, seu rosto ficando vermelho de raiva. Meu filho parecia não entender que acabara de dizer algo terrível. Ele apenas fez uma pergunta que para ele era perfeitamente lógica. Porque no mundo das crianças, cada um tem sua própria casa.
Não se pode simplesmente ir para a casa de outra pessoa e ficar lá para sempre. O clima na mesa de jantar ficou pesado. Alguns segundos depois, Renata bateu a colher com força na mesa. O que significa isso, Ana? Foi você que ensinou seu filho a falar assim? Lentamente, coloquei minha colher no prato e olhei diretamente para Renata. Não, eu nunca ensinei meu filho a ser grosseiro. Eu ia dizer, mas de repente percebi. Às vezes, as palavras de uma criança são mais honestas do que 1000 palavras que os adultos tentam esconder. Antes que eu pudesse abrir a boca, Lucas interveio. Mana, ele é só uma criança, disse ele. Fala sem pensar. Renata bufou. Engraçado, não? Como as palavras ditas sem pensar se parecem tanto com o que os adultos realmente sentem. Senti meu coração acelerar. Pela primeira vez, a máscara da cordialidade foi rasgada no meio da mesa de jantar. E eu, instintivamente, soube que com aquela pergunta inocente, os dias de paz falsa finalmente haviam terminado. Após a pergunta de Davi, a atmosfera na mesa de jantar tornou-se tão fria que era como se todos tivéssemos sido banhados em água gelada. Olhei para meu filho. Ele ainda segurava sua pequena colher e, com seus olhos límpidos, não entendia por que os rostos de todos os adultos ao seu redor mudaram de repente. Eu sabia que Davi não tinha intenção de ser rude. Ele apenas expressou um fato que até mesmo uma criança de 5 anos pôde sentir no último mês. Esta casa não era mais o lugar confortável de antes. Renata me encarou, elevando a voz. Se não foi você que o ensinou, de onde uma criança tiraria exatamente o que eu estou sentindo? Respirei fundo, tentando manter meu tom de voz o mais calmo possível. Renata, por favor, não envolva as crianças nos problemas dos adultos. Davi apenas perguntou o que estava em sua mente. Renata sorriu cinicamente. A mente de uma criança é o que os adultos plantam nela. Se nós e as crianças estamos te incomodando, diga diretamente. Por que usar a boca de outra pessoa para nos expulsar? Apertei minhas mãos com força debaixo da mesa. A coisa que eu mais odiava era gente que sempre agia como vítima, quando na verdade eram eles que tinham invadido a vida dos outros. Lucas, sentindo a tensão, disse rapidamente: Mana, já chega. Vamos, estamos comendo. Renata se virou para o irmão, seus olhos começando a lacrimejar. Lucas, você está ouvindo? Desde o início eu disse que não queria incomodar. Agora, sendo expulsa tão descaradamente, com que cara eu e as crianças podemos ficar aqui? À primeira vista, essas palavras soavam patéticas, mas eu conhecia bem o estilo de Renata. Ela não tinha intenção de sair. Ela estava apenas me transformando na vilã, criando uma situação em que, se eu dissesse mais uma palavra, me tornaria uma pessoa sem coração, mesquinha e cruel. Olhei para a galinhada à minha frente, já fria. O almoço de fim de semana que preparei com tanto carinho se transformou em um instante em um palco de teatro onde eu era a principal antagonista. Vendo os adultos brigarem, Davi ficou intimidado e puxou suavemente a barra da minha blusa. Mamãe, aquela pequena palavra partiu meu coração. Eu não queria mais discutir na frente do meu filho. Levantei Davi da cadeira e disse gentilmente: Davi, se já terminou de comer, vá brincar no seu quarto, tá bom? Meu filho assentiu obedientemente, mas depois de alguns passos ele se virou para mim com preocupação. Percebi que a partir daquele momento, meu filho começou a notar que havia um muro enorme entre sua mãe e sua tia. Quanto mais sensível for uma criança, mais profunda será a ferida deixada em seu coração. Assim que a porta do quarto se fechou, Renata parou de fingir fraqueza. Ela endireitou as costas e, com uma voz aguda, disse: Responda honestamente. Você quer que eu e as crianças vamos embora, não é? Desta vez não desviei o olhar e encarei Renata diretamente. Já que a senhora perguntou com honestidade, também responderei com honestidade. Ficar por uma semana é uma coisa, mas ficar por mais de um mês sem nenhum plano é outra. Não podemos continuar vivendo assim nesta casa. Lucas franziu a testa imediatamente. Ana, virei-me para meu marido. Eu disse algo errado? Meu marido mordeu o lábio. Seu rosto mostrava um claro descontentamento. Mas a Renata está em uma situação difícil. Respondi imediatamente, minha voz cada vez mais cansada. Eu não disse que não vou ajudar, mas ajudar não significa que eu tenho que ser paciente quando a vida da nossa família está completamente de cabeça para baixo. Você não vê como nossa casa mudou nas últimas semanas? Renata sorriu de lado. De cabeça para baixo? Por acaso eu gastei toda a sua fortuna? Por que tanto exagero? Eu queria rir, mas o riso era tão amargo que ficou preso na minha garganta. Você não gastou nossa fortuna.
Você só usou nossa eletricidade, água, móveis. Seus filhos pegaram as coisas do meu filho. Você virou a vida de toda a família de cabeça para baixo e considera tudo isso trivial, certo?" O rosto de Renata mudou instantaneamente. "Como você é calculista? As crianças estão brincando juntas. Qual o problema?" Olhei diretamente nos olhos de Renata. "Eu não proíbo as crianças de brincarem juntas, mas proíbo você de achar que seus filhos devem ser priorizados e de forçar meu filho a sempre ceder." Lucas bateu levemente na mesa com a mão. "Ana, cuidado com o que você fala, meu coração gelou. Mesmo nesta situação, meu marido não me defendeu. A raiva contida por semanas subiu à minha garganta. Olhei para meu marido e muito lentamente pressionei cada palavra. Perguntei: "Você acha que eu estou errada? Ou você simplesmente não quer admitir que sua irmã passou dos limites?" Lucas ficou confuso. Talvez ele não esperasse que eu perguntasse de forma tão assertiva. Renata começou a soluçar, sua voz tremendo. "Não, está claro. Se a Ana nos odeia a este ponto, hoje à tarde mesmo eu pego as crianças e vou embora. Se vamos morrer de fome lá fora, o problema é de vocês." Sentei-me imóvel. Eu conhecia bem essa tática. Quando a lógica se esgota, jogue tudo para a questão de vida ou morte para enfraquecer a vontade do oponente. Como sempre, assim que Renata chorou, Lucas entrou em pânico e me culpou por falta de paciência. Como eu esperava, meu marido se levantou de repente. "Mana, não fale assim." Então ele se virou para mim com uma voz irritada. "Agora você está satisfeita?" Olhei para meu marido, atordoada, não por surpresa, mas porque só agora eu percebia com clareza. Aos olhos do meu marido, meus sentimentos sempre seriam secundários à paz falsa que ele tentava manter. Levantei-me lentamente e comecei a recolher os pratos que não foram terminados. Não satisfeita, apenas cansada. Pela primeira vez na frente de Renata, não chamei meu marido de amor. Com essas palavras, levei a pilha de pratos para a cozinha. Na sala de jantar, Renata ainda soluçava e Lucas a consolava, como se ela fosse a vítima de uma tremenda injustiça. Fiquei em frente à pia e abri a torneira com força, esperando que o som da água corrente pudesse esconder o soluço que começava a se formar em meu nariz. Pensei: antes eu acreditava que, se eu fosse suficientemente compreensiva e paciente, a família ficaria em paz por si só. Mas percebi que, se em uma família a bondade vem apenas de um lado, a pessoa mais bondosa será a primeira a se cansar. Naquela tarde, depois do almoço, peguei Davi e fui para a casa dos meus pais. Antes de sairmos, meu filho segurou minha mão com força e perguntou em voz baixa: "Mamãe, a tia está brava por minha causa?" Agachei-me e o abracei com força. Não, o Davi não fez nada de errado, mas, ao dizer isso, de repente percebi: nesta casa, o único inocente, meu filho, era quem mais sofria. E a partir daquele dia, comecei a pensar secretamente em algo que, por mais irritada que eu estivesse, nunca quis considerar seriamente. Se esta família não é mais um porto seguro para meu filho, ainda faz sentido eu ficar aqui? Amigos, se vocês gostaram da minha história, por favor, apoiem com um like e se inscrevam no canal. Que todos que ouvem esta história tenham sempre saúde e paz. Depois daquele café da manhã, o ar na casa ficou tão frio que era difícil respirar. Renata não fingia mais ser amigável comigo. Ela continuou, morando lá, comendo e bebendo, como se nada tivesse acontecido, mas seu olhar sempre mostrava uma antipatia explícita. Sempre que nos cruzávamos na cozinha ou na sala, ela deliberadamente fazia barulho, seja batendo a porta de um armário ou colocando um copo com força na mesa, como se tentasse me lembrar de que estava com raiva e a culpa era minha. Lucas escolheu a tática do silêncio. Ele saía para o trabalho mais cedo, voltava mais tarde e ficava ocupado com o celular ou sentado na sala com a irmã. Ele não trocou uma única conversa normal comigo. Seu silêncio me esgotava mais do que uma briga, porque uma briga, pelo menos, significa que há um desejo de resolver o problema. Mas quando seu interlocutor fica em silêncio e te deixa sofrer sozinho, é o mesmo que admitir que você não é mais importante. Eu continuei a ir trabalhar, levar e buscar Davi, cozinhar como um robô, mas algo dentro de mim estava se quebrando lentamente. Na terça-feira à noite, por causa do fechamento do relatório mensal, cheguei em casa mais tarde do que o normal. Ao abrir a porta, vi imediatamente os sapatos de Davi jogados de qualquer jeito em um canto. A mochila da escola do meu filho estava no chão e, na sala,
Os 2 filhos de Renata estavam sentados no tapete comendo os biscoitos que eu havia comprado ontem para Davi, com todos os pacotes abertos. Antes que eu pudesse chamar meu filho, Davi saiu correndo do quarto. Seus olhos estavam vermelhos. Mamãe! O Bruno pegou meus lápis de cera e quebrou 2. Fiquei paralisada por um momento. A raiva subiu pela minha garganta. Aproximei-me, peguei a caixa de lápis de cera e olhei para dentro. Vários lápis estavam quebrados e a tampa da caixa estava cheia de rabiscos. Virei-me para meu sobrinho, Bruno, e perguntei: quem te deu permissão para tocar nas coisas dos outros? O menino estava prestes a responder quando Renata saiu da cozinha e, irritada, disse: as crianças estavam brincando juntas. Coisas assim acontecem. Por que você está tão tensa? Olhei para Renata. Desta vez, não me contive. Se eles estão brincando juntos, deveriam ter perguntado primeiro. As coisas do meu filho não são algo que qualquer um pode pegar sem permissão. Renata franziu os lábios. Você se tornou tão mesquinha, fazendo um escândalo por causa de uma caixa de lápis de cera. Ao ouvir essas palavras, senti meu sangue ferver. Mas o que mais me doeu não foi a acusação, mas o fato de que Davi estava atrás de mim ouvindo tudo isso. Se eu ficasse em silêncio novamente hoje, meu filho aprenderia que seus pertences, seus sentimentos, sua autoestima poderiam ser pisoteados por outros, simplesmente porque sua mãe não o defendeu. Virei-me e chamei meu filho. Davi, pegue sua mochila. Vamos para o quarto. Meu filho me seguiu obedientemente. Peguei sua mão e passei pela sala. Naquele momento a porta se abriu e Lucas entrou. Meu marido, enquanto trocava os sapatos, perguntou: o que aconteceu? Renata imediatamente se adiantou, elevando a voz. Nada demais. Apenas sua esposa que se importa mais com uma caixa de lápis de cera do que com os assuntos da família. Então ela brigou com as crianças. Parei no meio do corredor e me virei para meu marido. Pergunte diretamente ao seu filho quantas de suas coisas foram tomadas nas últimas semanas. Lucas franziu a testa. Seu rosto já mostrava que sua paciência estava se esgotando. Ana, por favor, não exagere as coisas. Olhei para meu marido, cerrei os dentes e disse: desde quando é um problema trivial para você que o espaço pessoal do seu filho seja invadido repetidamente? Meu marido ficou em silêncio. Aquele silêncio era sempre como uma faca cega. Não feria imediatamente, mas, se usado repetidamente, deixava uma dor aguda no coração. Naquela noite, depois de colocar Davi para dormir, fiquei sozinha na varanda. O vento de fora era fresco, mas minha mente estava emaranhada como um novelo de lã. Lembrei-me de quando éramos recém-casados. Lucas, neste mesmo lugar, segurou minha mão e, rindo, disse: aconteça o que acontecer, eu nunca vou te deixar triste. Naquela época, eu realmente acreditei nessas palavras. Foi porque acreditei nelas que estive disposta a aceitar tantas divergências e a me esforçar para manter a paz na família. Mas percebi que a promessa de um homem diante de seus parentes de sangue, às vezes, é mais leve que um suspiro. Na manhã seguinte, enquanto preparava Davi para a escola, ouvi a voz de Renata da sala, falando com alguém ao telefone. Sua voz não era deprimida e triste como quando estava na frente do irmão. Sua voz soava cínica e satisfeita. Aqui é confortável e bom. O apartamento é limpo, ar-condicionado o dia todo, a comida é toda preparada. No início pensei que seriam apenas alguns dias, mas agora vamos ver quem consegue me expulsar daqui. Gelei na porta da cozinha, minha mão que segurava a mamadeira do meu filho tremia. Cada palavra de Renata era como um tapa. As lágrimas anteriores, as queixas de desespero, tudo aquilo era apenas uma peça de teatro. O que me aterrorizou ainda mais foi a audácia de suas últimas palavras. Vamos ver quem consegue me expulsar. Isso significava que ela não apenas não sentia remorso, mas também via sua estadia em minha casa como um jogo com vencedores e perdedores. Fiquei atrás da porta e ouvi meu coração bater forte. Uma parte de mim estava com raiva por ser ignorada, mas outra parte despertou. Pela primeira vez, percebi claramente que se eu continuasse a confiar na consciência e na bondade dos outros, não perderia apenas minha paz. Perderia a infância do meu filho, minha autoestima e talvez este casamento. Naquela noite, ativei silenciosamente a função de gravação de voz no meu celular. Verifiquei uma vez e depois desliguei. No quarto escuro, a tela do celular se acendeu, lançando uma luz pálida em meu rosto. Sentei-me por um momento na beira da cama, ouvindo o som uniforme do ar-condicionado e a respiração calma do meu filho, e então apertei lentamente o celular na mão. Eu fui paciente por muito tempo, mas quando uma mulher é levada a um ponto em que não quer mais ser paciente,
ela não pensa mais em como manter a paz na família. Ela pensa em como proteger seu filho. A partir daquela noite, parei de ver tudo através das lentes da paciência. Comecei a ver tudo com um cálculo frio. E quanto mais calma eu ficava, mais claramente eu via as coisas que antes eu deliberadamente ignorava para manter a paz. Acontece que todas essas coisas estavam silenciosamente destruindo minha vida e a do meu filho. Não disse nada a Lucas. Não o questionei sobre a conversa telefônica de Renata que ouvi naquela manhã. Eu sabia muito bem que, se eu corresse agora e começasse a brigar com alguém como Renata, ela começaria a chorar e a se queixar novamente. E eu seria novamente rotulada como insensível. Desta vez eu não queria discutir, eu queria guardar provas. No dia seguinte fui trabalhar, mas minha mente não estava em paz. Durante a pausa para o almoço, recebi uma ligação da professora do jardim de infância de Davi. A voz da professora soava cautelosa, mas ao ouvir suas palavras, meu coração pareceu desmoronar. Dona Ana, ultimamente o Davi tem estado menos ativo que o normal. Hoje, ele ficou mais tempo sentado sozinho, e mesmo quando os amigos o chamaram para brincar, ele não demonstrou interesse. Quando perguntei, ele disse que não queria voltar para casa porque tem muita gente lá. Segurei o celular, sentindo as pontas dos meus dedos gelarem. Uma criança de 5 anos começou a ter medo de sua própria casa. Agradeci à professora, desliguei o telefone e fiquei sentada, paralisada, em frente ao monitor do computador por alguns momentos. Os números na minha frente ficaram embaçados e na minha cabeça apenas as palavras do meu filho ecoavam. Não quero voltar para casa porque tem muita gente lá. Naquela tarde, peguei Davi e voltei para casa. Ao entrar, meu filho viu Bruno e Sofia desmontando seu conjunto de Lego no chão e parou imediatamente. Davi se virou para mim e, sem dizer uma palavra, apenas apertou minha mão com um pouco mais de força. Antes que eu pudesse abrir a boca, Renata saiu da cozinha e disse casualmente: "Ah, vocês chegaram. As crianças só pegaram emprestado para brincar um pouco. Entre irmãos na mesma casa não tem problema." Com calma. Tirei os sapatos do meu filho e só então respondi: "Essas são as coisas do Davi. Da próxima vez, por favor, diga aos seus sobrinhos para pedirem primeiro." Renata deu de ombros. "Ah, qual é? Para que pedir? Somos uma família, debaixo do mesmo teto." Não discuti mais. Apenas tirei discretamente o celular do bolso da minha jaqueta. Liguei a gravação e o coloquei com a tela para baixo em cima da mesinha sob a televisão. O jantar daquela noite transcorreu em silêncio. Lucas sentou-se ao lado da irmã, ocasionalmente dando comida aos sobrinhos. Enquanto isso, Davi ficou grudado em mim e mal comeu. Vendo assim, meu coração se apertou. Depois do jantar, como eu esperava, o problema surgiu novamente. Davi mal tinha pegado uma caixa de biscoitos do armário quando Bruno arrancou de suas mãos. Meu filho, com os olhos avermelhados, disse: "Isso é meu", e tentou pegar de volta. Bruno empurrou Davi com força e Sofia também entrou na briga. Eu tinha acabado de sair do banheiro e vi Davi cambalear e cair sentado no chão. A caixa de biscoitos voou para o lado e os biscoitos se espalharam por toda parte. Meu filho não chorou imediatamente. Ele apenas ficou sentado, atordoado por alguns segundos, como se já estivesse acostumado com esse tipo de tratamento. Corri e levantei meu filho. "Quem empurrou o primo?" Bruno me olhou com os olhos arregalados. Antes que o menino pudesse dizer qualquer coisa, Renata interveio. "As crianças estavam só brincando. Por que você está exagerando?" Abracei Davi. Eu podia sentir seu corpo tremer um pouco. "Crianças brincam", disse eu, olhando para ela com frieza. "Mas os pais devem ensinar os filhos a distinguir o que é deles e o que é dos outros." A expressão de Renata mudou instantaneamente. "Você está querendo dizer que eu não sei educar meus filhos?" Olhei diretamente nos olhos de Renata. "Eu só disse que parece que você deixa seus filhos se acostumarem a pegar as coisas dos outros sem permissão." Nem bem terminei de falar, Lucas saiu do escritório. Ele viu os olhos marejados de Davi e perguntou: "O que foi agora?" Renata, como se estivesse se queixando, disse: "Olha só sua esposa, por causa de uns biscoitos ela diz que eu não sei educar meus filhos." Sorri amargamente. "Uns biscoitos", disse eu, acariciando a cabeça de Davi e pronunciando cada palavra com clareza. "E seu filho acabou de ser empurrado e caiu no chão." Lucas olhou para baixo, viu o joelho avermelhado do filho e pareceu confuso por um momento. Mas apenas um segundo depois, ele suspirou novamente e disse: "Já chega. Da próxima vez, apenas supervisionem as crianças melhor.
Fiquei sem palavras. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma repreensão, nenhuma palavra de defesa para seu filho. Apenas já chega e da próxima vez supervisionem melhor. De repente, percebi que se este pai continuasse a ter uma atitude tão passiva, então só eu poderia proteger Davi. Naquela noite, depois de colocar meu filho para dormir, peguei o celular e ouvi a gravação. A voz defensiva de Renata e a atitude evasiva de Lucas estavam todas gravadas com clareza. Ouvi a gravação no escuro e senti meu coração congelar. Depois de me livrar das emoções, finalmente vi a verdade com clareza. Eu não era mais uma esposa esperando que o marido entendesse. Eu não era mais uma mãe suportando tudo pela paz da família. Abri o aplicativo de notas no celular e comecei a registrar os eventos do último mês, um por um. Quando algo aconteceu, quem disse o quê? Como Davi foi prejudicado. Registrei tudo meticulosamente, lentamente, como se estivesse montando os pedaços de uma vida quebrada em uma imagem clara. E quanto mais eu escrevia, mais claro um pensamento se formava em minha mente. Talvez eu não tivesse que expulsar apenas uma pessoa de casa. Talvez eu devesse me preparar para o pior. Um casamento com um marido que não pode proteger sua esposa e seu filho. Vale a pena continuar? Naquela noite, depois de ouvir a gravação, quase não dormi. Deitada ao lado de Davi, ouvindo sua respiração regular, eu organizava os pensamentos confusos em minha cabeça. Talvez eu estivesse sendo muito tensa. Talvez eu estivesse pensando em divórcio muito precipitadamente por causa de um atrito doméstico comum. Pensamentos como esses também surgiram, mas quando eu olhava para o pequeno arranhão no joelho do meu filho ou me lembrava de como ele se escondia atrás de mim, toda vez que entrava em casa, todas as minhas dúvidas desapareciam. Adultos podem ser pacientes, adultos podem se enganar com palavras. Em breve tudo ficará bem, mas as crianças não podem mentir. Se uma criança começa a ter medo de sua própria casa, isso não é mais um problema pequeno. Na manhã seguinte, tirei meio período de folga. Depois de deixar Davi na creche, não voltei para casa, mas fui para a casa da minha mãe, em Santana. Minha mãe mora sozinha numa casa antiga de um andar em uma rua tranquila. Depois que meu pai faleceu, minha mãe levou uma vida simples. Ela cultiva algumas orquídeas na varanda, vai à feira de manhã, lê livros à tarde e ocasionalmente vem visitar o neto. Vendo-me chegar àquela hora, minha mãe ficou surpresa. Você não está trabalhando hoje? Tirei os sapatos e entrei. O cheiro de casca de mexerica que minha mãe acabara de ferver para limpar o chão encheu minhas narinas. Existem lugares onde, assim que você entra, todo o cansaço parece pronto para se derramar em lágrimas. Sentei-me na cadeira de madeira perto da janela e fiquei em silêncio por um momento. Depois contei tudo para minha mãe, sobre como Renata e seus filhos vieram e ficaram, sobre como a casa ficou uma bagunça, sobre como as coisas de Davi foram tomadas e ele foi forçado a ceder, sobre a atitude silenciosa de Lucas e sua defesa cega. Falei muito lentamente. Quanto mais eu falava, mais minha garganta se apertava. Minha mãe ouviu em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, minha mãe suspirou muito, lentamente. Eu já sabia que você estava passando por um momento difícil. Só estava esperando você me contar. Abaixei a cabeça. Meu coração doía. Eu pensei que se fosse paciente um pouco mais, tudo ficaria bem. Minha mãe me olhou, seus olhos uma mistura de simpatia e tristeza. Filha, ser paciente para manter a família é uma coisa, mas deixar os outros pisarem em você é outra. Você pode suportar muitas coisas, mas quando seu filho é prejudicado, não pode haver a menor hesitação. Levantei a cabeça e olhei para minha mãe. As rugas em suas mãos estavam mais evidentes, mas sua voz ainda era tão forte quanto na minha infância. De repente quis ser fraca na frente da minha mãe. Não apenas mostrar meu lado forte como uma esposa compreensiva e uma mãe resiliente, mas pelo menos uma vez ser uma filha fraca. Se nós realmente nos divorciarmos, o Davi vai ficar triste. É disso que eu mais tenho medo. Minha mãe colocou a mão sobre a minha. Ele já está triste vivendo num casamento assim. Essas palavras me deixaram sem palavras. Sim, eu estava tão preocupada com meu filho não ter um pai que esqueci. Um pai que está ao lado dele, mas não pode protegê-lo, às vezes cria um vazio ainda maior. Depois de quase uma hora na casa da minha mãe, senti um peso ser tirado do meu coração. Antes de eu ir para casa, minha mãe abriu uma gaveta e tirou um envelope antigo com documentos. Eu guardei uma cópia da escritura do seu apartamento e já saquei todo o dinheiro da conta poupança que abri em seu nome. Não estou te dando isso para que você se divorcie.
uma mulher precisa sempre ter uma rota de fuga. Peguei o envelope com os documentos e senti as lágrimas começarem a brotar. Quando me casei, minha mãe secretamente me deu uma grande quantia em dinheiro e disse para eu usá-la para construir nossa família. Na época, pensei que tinha encontrado um bom marido e que não precisaria de uma rota de fuga. Só hoje eu entendi por que todas as mães preparam com tanto cuidado este colete salva-vidas para suas filhas. Por volta do meio-dia, voltei ao apartamento. Ao abrir a porta, ouvi imediatamente risadas alegres de dentro. Renata estava sentada na sala, conversando com alguém por videochamada. Na mão dela, um copo de açaí que eu tinha pedido de manhã, mas ainda não tinha tido a chance de tomar. Ao me ver, ela hesitou por um momento, mas depois, como se nada tivesse acontecido, deu um gole. Ah, você chegou? Pensei que este copo era para todos, então tomei na frente. Fiquei imóvel por alguns segundos. Antigamente eu talvez tivesse feito uma piada, mas agora cada pequena coisa como essa parecia um espinho nos meus olhos. Um espinho que me lembrava de como minha paciência tinha piorado a audácia dos outros. Fui direto para a mesa e coloquei minha bolsa, que continha os documentos. Nem tudo nesta casa pode ser considerado seu para usar como quiser. Renata franziu a testa. O que você disse? Olhei diretamente para Renata. O que você acabou de ouvir. O rosto de Renata mudou instantaneamente. Talvez fosse a primeira vez que ela me via falar com um tom tão hostil. Naquele momento, Lucas saiu do quarto. Ele viu nossas expressões e franziu a testa. O que foi agora? Renata me interrompeu. Olha só a sua esposa. Eu acidentalmente bebi uma bebida. Ela fala como se eu fosse uma ladra. Eu queria rir um riso estranho e amargo. Sim, acidentalmente bebeu. Acidentalmente usou, acidentalmente pegou, acidentalmente ficou mais tempo. Sim, na sua boca tudo se torna trivial. Lucas olhou para mim e franziu a testa. Ana, esse seu tom de voz. Virei-me para meu marido. O tom de voz de quem já esgotou a paciência. Meu marido estava prestes a dizer algo mais, mas não lhe dei a chance. Hoje, à tarde, leve sua irmã e encontre um lugar para ela morar. Estou dizendo isso pela última vez. Não podemos viver assim nesta casa. A sala ficou em silêncio. Renata me encarou, seu rosto vermelho de raiva. Você está realmente me expulsando? Sim, respondi. Minha voz estava fria como gelo. Estou expulsando um parasita da minha casa. Lucas se aproximou, agarrou meu pulso e baixou a voz. Ei, acalme-se. Puxei minha mão. Por mais de um mês, fui eu quem teve que se acalmar. Não quero mais me acalmar. Com essas palavras, peguei a bolsa com os documentos e fui direto para o quarto. Pela primeira vez nos últimos dias, eu não estava tremendo. Pelo contrário, meu coração estava muito claro. Eu sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. E se Lucas ainda escolhesse o lado da irmã, então eu teria que me preparar não apenas para expulsar uma pessoa de casa, mas para salvar minha e meu filho de um casamento que já estava apodrecendo por dentro. A porta do quarto mal se fechou e da sala de estar ouvi o choro de Renata. Não era um choro baixo e triste, mas um choro deliberadamente alto para ser ouvido em toda a casa. Os soluços de Renata eram agudos e entrecortados, e entre eles palavras cheias de dor que atravessavam até a porta fechada. Desde o início eu disse que não queria incomodar. Agora, se a Ana me expulsa tão descaradamente, para onde eu vou? Onde vou enfiar a cara? Deixa pra lá, depois do almoço, vou pegar as crianças e procurar um quartinho barato para alugar. Deixa eu ir. Se vou morrer de fome e passar frio, que seja. Sentei-me na beira da cama e segurei o envelope de documentos com tanta força que as bordas amassaram. Meu coração parecia congelado. Antigamente, ao ouvir palavras como essas, eu talvez tivesse hesitado. Mas depois de tudo que passei, eu sabia muito bem que assim que a questão do certo e do errado era levantada, ela sempre começava a falar de vida ou morte, de sentimentos, da crueldade dos outros, enquanto secretamente escondia seus próprios pecados. Lá fora, Lucas consolava a irmã com uma voz suave que há muito tempo não usava comigo. Mana, não pense tão negativamente. A Ana só está nervosa, por isso falou sem pensar. Depois eu falo com ela de novo. Fechei os olhos. Cada palavra do meu marido era como uma gota de água fria em uma ferida muito congelada. Eu não me sentia mais triste por meu marido defender a irmã. Apenas decepção. Uma decepção tão grande que eu não tinha energia para ficar com raiva. Momentos depois, a porta do quarto se abriu. Lucas entrou, fechou a porta lentamente atrás de si e se encostou no armário, me observando. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pensando por onde começar. Eu não levantei a cabeça.
Se você veio para me pedir para ser paciente de novo, é melhor nem começar. Meu marido suspirou pesadamente. Por que você sempre leva tudo ao extremo? Eu quis rir, muito baixo, mas com um sorriso amargo. Eu que levo ao extremo, naquele momento, finalmente levantei a cabeça e olhei para meu marido. Você sabe há quanto tempo eu estou sendo paciente? Mais de um mês. Fui paciente quando a Renata usou nossas coisas sem permissão. Fui paciente quando os brinquedos do meu filho foram tomados. Fui paciente quando meu filho foi empurrado e caiu. Fui paciente tendo que viver na minha própria casa como uma parasita. E tudo isso aos seus olhos. Ainda parece que sou eu que estou levando tudo ao extremo? Lucas mordeu o lábio e se aproximou. Ana, a Renata está realmente em uma situação difícil. Não podemos expulsá-la agora. Olhei para meu marido e muito lentamente disse: Você não pode ou você simplesmente não tem coragem. Minha pergunta deixou meu marido tenso. Eu sabia que tinha tocado em um ponto sensível. Do início ao fim, Lucas não era alguém que não entendia o que era certo e errado. Ele era apenas alguém muito fraco que não tinha coragem de escolher o caminho certo, especialmente quando o caminho certo exigia que ele dissesse coisas desagradáveis para seus parentes de sangue. Ele não era uma pessoa má, mas era exatamente essa falta de maldade que era mais assustadora, porque isso o permitia ferir os outros enquanto mantinha a imagem de uma boa pessoa. Ele disse com uma voz reprimida: Eu não quero que a família fique assim. Olhei para meu marido e senti um vazio por dentro. A família ficou assim não por minha causa. Meu marido ficou em silêncio. Levantei-me e fui até a janela. Lá fora, a luz do entardecer lançava um brilho amarelo pálido nos prédios altos, e as ruas abaixo ainda estavam movimentadas. Apenas a vida nesta casa tinha saído dos trilhos. Eu pergunto pela última vez. Virei-me e olhei diretamente nos olhos do meu marido. Você vai procurar um lugar para a Renata morar ou não? Lucas desviou o olhar. Me dê mais alguns dias. Mais alguns dias? Perguntei imediatamente. Meu marido respondeu apressadamente. Até a Renata se acalmar um pouco. Assenti, quase imperceptivelmente. Um movimento tão leve, mas algo dentro de mim se quebrou completamente. Se acalmar um pouco, uma formulação muito suave, tão suave que qualquer um que a ouvisse a consideraria razoável. Apenas a pessoa que tinha que viver neste caos sabia que tal formulação poderia se estender por uma semana, um mês ou talvez para sempre. Naquela noite não cozinhei o jantar. Pedi comida para mim e para meu filho e comemos no quarto. Na sala, Renata disse deliberadamente em voz alta: Quem tem dinheiro pode fazer distinção entre as pessoas em casa, né? Eu não respondi. Davi sentou-se à minha frente e comeu sua papinha com uma pequena colher. Meu filho olhava de vez em quando para a porta, como se temesse que alguém entrasse e tomasse sua comida. Vendo-o, meu coração se apertou de dor. 5 anos, uma criança tendo que jantar com apreensão. Enquanto eu arrumava as embalagens de comida, ouvi os gritos de Renata de fora. Bruno, Sofia, venham ouvir a mamãe! Sua voz era aguda e irritada. Momentos depois, através da fresta da porta, ouvi vozes baixas. Escutem bem a mamãe. Esta é a casa do tio e da tia, não a nossa casa. Se eles nos odeiam, não precisamos ser bons com eles. Quando vocês crescerem, lembrem-se de quem foi bom e quem foi mau. Senti minha mão, que segurava a colher de plástico, tremer. E gelei no lugar. Renata não queria apenas morar aqui. Ela estava semeando o ódio na cabeça de seus filhos, transformando esta casa em um campo de batalha e me tornando a vilã no conto de fadas que ela contava para seus filhos. Liguei silenciosamente a gravação. Não porque quisesse ouvir mais, mas porque sabia que, se não guardasse, mais tarde as pessoas diriam novamente que eu estava apenas sendo paranoica com Renata. Já estava escuro, Davi dormia, e eu sentei na beira da cama, revisando extratos bancários, documentos do apartamento, tarefas escolares do filho e criando um novo arquivo no celular com o título Plano de Emergência. Escrevi ponto por ponto. Se tiver que sair, onde ficar. Se tiver que me divorciar, o que preparar. Quais provas são mais importantes para obter a guarda? Quanto mais eu escrevia, mais frias ficavam minhas mãos. Nunca imaginei que chegaria o dia em que eu estaria calculando uma saída do casamento que um dia eu tanto defendi. Mas o que mais me entristecia não era ter que pensar em ir embora, mas sim o fato de que quem me levou a este ponto foi a pessoa que um dia prometeu proteger a mim e a meu filho. Perto da meia-noite, quando eu estava prestes a largar o celular, Lucas entrou no quarto. Ele me olhou e, com uma voz cansada, disse: Ana, a Renata disse que vai para a casa dos nossos pais por alguns dias para se acalmar.
Olhei para meu marido. Não perguntei mais nada. As palavras, à primeira vista, soavam como uma concessão. Mas eu sabia que poderia não ser verdade. E, como eu esperava na manhã seguinte, Renata, como se nada tivesse acontecido, sentou-se na sala descascando uma maçã e assistindo a uma novela, como se ontem ela nunca tivesse dito que iria embora. Naquele momento, percebi que Renata não estava apenas testando minha paciência, ela também estava testando a hesitação do irmão. E até agora a vencedora era Renata. Mas também percebi outra coisa. Como eu não esperava mais que meu marido fizesse a escolha certa, o próximo passo estava em minhas mãos. Naquela manhã, ao ver Renata comendo tranquilamente uma maçã na sala de estar, não fiquei mais surpresa. Senti apenas uma calma que vem após uma decepção total. Uma calma que vem quando você percebe que toda a esperança na consciência dos outros é em vão. Lucas saiu para o trabalho mais cedo. Antes de sair, ele parou na porta do quarto e me olhou por alguns segundos, como se quisesse dizer algo, mas acabou saindo sem dizer uma palavra. Não perguntei ao meu marido porque ontem ele disse que a irmã dele iria para a casa dos pais por alguns dias. Eu já sabia a resposta. Depois de deixar Davi na creche, tirei uma folga. Não porque eu estivesse fraca, mas porque sabia que para recuperar minha vida não bastava apenas ficar com raiva. Eu tinha que começar a agir. A primeira coisa que fiz foi ir ao banco. A conta da família, no início, era principalmente gerenciada por mim. Mas antigamente eu pensava que entre marido e mulher não deveria haver um cálculo tão rígido e permitir que Lucas usasse livremente o cartão da família. Hoje, sentada no banco e ouvindo o gerente perguntar que mudanças eu queria, senti uma pedra no peito. Há apenas um mês, eu acreditava que minha família estava apenas passando por um momento difícil. Agora, como alguém que aprende a nadar quando a água já está no pescoço, comecei a aprender a me proteger. Bloqueei o limite do cartão da família, deixando apenas o valor para as necessidades básicas, e o restante do dinheiro transferi para minha conta poupança pessoal. Não por vingança, eu sabia muito bem. Quando as coisas começam a piorar, o dinheiro é sempre a primeira ferramenta de pressão, e eu não podia permitir que o fruto do meu trabalho de anos fosse usado para prolongar o absurdo nesta casa. Saindo do banco, sentei-me por um momento no carro e depois liguei o motor. Lá fora, o sol de julho brilhava forte. No cruzamento movimentado, os carros se amontoavam. De repente pensei, o mundo é mesmo estranho. Lá fora, todos estão com pressa, como se, vivendo diligentemente, tudo fosse ficar bem. Mas em cada família existem rachaduras silenciosas cuja dor apenas seus membros conhecem. Por volta do meio-dia, voltei para casa e, ao abrir a porta, ouvi imediatamente a voz insatisfeita de Renata da cozinha. Ué, por que o cartão está sem limite? Entrei e joguei minha bolsa no sofá. Renata, com o celular na mão, virou-se em choque e me olhou. Ana, foi você que bloqueou o cartão do Lucas? Olhei para a Renata por alguns segundos e depois respondi. Fiz um pequeno ajuste nos gastos da família. Renata franziu a testa. Que ajuste? Desde hoje de manhã não consigo fazer compras no supermercado. Tirei lentamente meu relógio e com uma voz fria e calma disse: as despesas necessárias para a casa eu mesma farei. Se precisar de algo mais, fale com Lucas. Renata arregalou os olhos como se não acreditasse nas palavras. Isso significa que agora, se eu quiser comprar qualquer coisa, tenho que pedir permissão? Puxei uma cadeira e sentei-me. Significa que a partir de agora, quem usar o dinheiro desta casa precisa conhecer seus limites. Minhas palavras acenderam fogo no rosto de Renata. Ela bateu o celular na mesa com força. Você agora realmente me trata como uma estranha. Olhei diretamente para Renata. Meu coração estava muito calmo. Não uma estranha, mas também não a dona desta casa. O rosto de Renata ficou vermelho de raiva. Que falta de educação da sua parte. Eu não respondi. Naquele momento, Davi chegou com a babá. Meu filho, ao entrar, viu os rostos tensos dos adultos e imediatamente se agarrou à minha perna. Acariciei sua cabeça e pedi que ele fosse trocar de roupa no quarto. Meu filho caminhou obedientemente, mas seus passos eram muito rápidos, como se quisesse fugir rapidamente daquela atmosfera. Vendo suas pequenas costas, tive ainda mais certeza da minha decisão. À tarde, Lucas voltou para casa mais cedo do que o normal. Ao entrar, ele me chamou para a varanda. Sua voz era reprimida, mas ainda havia um tom de irritação. Por que você bloqueou o cartão sem me avisar? Cruzei os braços e me apoiei na grade. Se eu te avisasse, você diria de novo que estou exagerando. Meu marido ficou irritado. Você sabe como a Renata ficou constrangida? Eu quis rir.
constrangida. Olhei diretamente nos olhos do meu marido. Você sabe quem tem estado mais constrangido nesta casa por mais de um mês? Meu marido ficou em silêncio. Eu continuei pronunciando cada palavra com clareza. Eu não cortei o financiamento da família, eu apenas parei de deixar meu dinheiro ser usado à vontade, como se fosse normal. Meu dinheiro? Você já chegou a esse ponto de separar as coisas? Perguntou meu marido com amargura e incredulidade. Que triste. Que triste que em um momento como este meu marido se lembrasse das palavras marido e mulher. Mas quando se tratava de me forçar a ser paciente e a me sacrificar, ele traçava uma linha tão clara, dizendo que sua irmã era parente de sangue e não podia ser ignorada. Você está enganado, respondi. Eu não estou tentando separar meu dinheiro do meu marido. Estou apenas tentando impedir que uma pessoa de fora use o dinheiro da nossa família sem limites. Lucas cerrou a mandíbula, sua voz ficando mais baixa. Você mudou. Assenti. Sim, porque não posso mais viver como uma tola como antes. Essas palavras deixaram meu marido confuso. Talvez ele não esperasse que eu falasse de forma tão assertiva, mas eu não tinha mais forças para fingir ser amigável com alguém que me pressionava constantemente. No jantar, Renata não comeu com a família. Ela fechou a porta do quarto e de vez em quando a abria deliberadamente um pouco para que se ouvisse sua voz ao telefone, onde ela contava seu destino infeliz. Sobre como eu era insensível, como eu, que tinha dinheiro, desprezava os outros. Como por uma pequena ajuda, ela foi tratada como uma mendiga. Sentei-me no quarto do meu filho, consertando um lego quebrado, e ouvi tudo aquilo, mas meu coração não doía mais como antes. Talvez quando a dor ultrapassa um certo limite, ela se transforma em determinação. Peguei o celular e escrevi uma mensagem para uma antiga colega de faculdade de Direito. Enviei apenas uma linha. Se uma esposa quiser preparar os documentos para obter a guarda do filho antecipadamente, por onde ela deve começar? Depois de enviar a mensagem, larguei o celular e olhei para meu filho, que ao meu lado estava colorindo um desenho. Sob a luz amarela, o rosto de Davi, inclinado, seus cílios longos e tremelicantes, era tão obediente e bom que meu coração doía. Eu sabia que ainda não estávamos na fase em que eu deveria sair imediatamente, mas também sabia muito bem que, a partir de hoje, eu havia colocado a primeira pedra no caminho de saída para mim e para meu filho. E quando uma mulher começa a pensar em ir embora, o mais assustador não são mais as lágrimas e as acusações, mas seu silêncio gelado antes de partir. Na manhã seguinte, recebi uma resposta de Diana, minha colega de faculdade que agora é advogada em um pequeno escritório perto do fórum. A mensagem de Diana era curta, mas uma de suas frases me deixou ainda mais determinada. Para proteger o direito de guarda da criança, você precisa provar que o ambiente de vida atual é prejudicial para ela. Para proteger o patrimônio, você precisa separar claramente o que são bens privados e o que são bens comuns. E se não quiser se divorciar passivamente, você precisa se preparar desde o início e não entrar em pânico quando já estiver encurralada. Li essas linhas repetidamente. Estranhamente, em vez de sentir medo, senti uma determinação fria e clara, como se eu estivesse perdido em uma névoa por muito tempo e finalmente visse o caminho à minha frente. Para onde quer que este caminho levasse, era muito mais real do que ficar parada como agora. Naquela tarde, enquanto eu ensinava Davi a escrever as letras, alguém bateu de repente na porta do quarto. Antes que eu pudesse responder, Renata empurrou a porta e entrou. Seu rosto não era tão afiado quanto nos últimos dias. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, seu cabelo preso de qualquer jeito, e em suas mãos havia uma pilha de roupas infantis. Ela parecia uma mulher que estava realmente em apuros. Ana, preciso falar com você. Larguei o caderno de Davi e pedi ao meu filho para esperar na mesa da sala, lendo um livro. Meu filho olhou para mim e para a tia alternadamente e saiu lentamente. Assim que a porta se fechou, Renata se jogou na beira de uma cadeira. Suas lágrimas começaram a rolar imediatamente. Me desculpe. Fiquei imóvel. Se isso tivesse acontecido há um mês, talvez eu tivesse hesitado com apenas um choro dela. Mas agora eu não era mais ingênua para acreditar que lágrimas sempre significam arrependimento. Renata soluçava. Na verdade, eu também não queria ficar tanto tempo. Mas você sabe que meu marido me deixou na casa dos meus pais, também não me sinto à vontade. Agora, com 2 filhos, me mudar e alugar um apartamento não é tão fácil quanto parece. Não a interrompi e deixei Renata falar.
Quanto mais uma pessoa fala, mais fácil ela revela o que está em seu coração. E de fato, Renata, depois de chorar e se queixar de seu destino, enxugou as lágrimas com as mãos e me olhou. Você pode me perdoar mais uma vez? Assim que eu conseguir o dinheiro, vou me mudar imediatamente. Perguntei com uma voz quase inaudível. Quanto tempo vai levar? Renata ficou confusa por um momento. Muito breve, mas o suficiente para eu entender que ela não tinha um plano concreto. Eu já pedi ajuda a amigos para procurar. Assenti. Então você não sabe quando. Renata mordeu o lábio. Sua voz tremia. Ana, eu sei que você está com raiva, mas, como mulher, você não pode entender um pouco a minha posição. Como é infeliz uma mulher com 2 filhos depois de um divórcio. Essas palavras pesaram um pouco no meu coração. Eu também sou mulher. Eu entendo o medo de uma mãe que precisa levar seus filhos em uma situação instável. Mas também conheço outra verdade mais amarga. Sua dificuldade não lhe dá o direito de viver usando o sofrimento dos outros como trampolim. Olhei para Renata e, com uma voz calma, disse: Eu entendo que você está em uma situação difícil, mas eu e o Davi também estamos em uma situação difícil agora. Os olhos de Renata se arregalaram. Talvez ela não esperasse que eu falasse de forma tão assertiva. Continuei. No último mês, você alguma vez perguntou como meu filho estava. Você se importou com o fato de uma criança ter medo de voltar para casa? Você já pensou nos meus sentimentos toda vez que seus filhos pegavam as coisas do Davi? Toda vez que você dizia que esta casa era como se fosse sua? As lágrimas dela pararam. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e de repente mudou o tom. Então o que você quer? Olhei diretamente para Renata. Eu quero que você vá embora. Renata se levantou de repente. Seu rosto ainda estava molhado de lágrimas, mas seu olhar havia mudado completamente. Não era mais um olhar fraco, apenas raiva e orgulho ferido. Como você é cruel, eu quis dar uma risada seca. Que amargo. Percebi que quando as pessoas não conseguem o que querem com lágrimas, elas imediatamente usam a arma da acusação. Respondi lentamente. Não, estou apenas protegendo meu filho. Renata bufou. Sim. Vamos ver depois, quando você passar pela mesma situação, quem vai te ajudar assim. Ao ouvir essas palavras, senti um arrepio percorrer minhas costas. Uma maldição tão leve da boca de alguém que minutos atrás estava chorando por simpatia. Naquele momento, a porta do quarto se abriu com força. Lucas entrou, talvez ele tenha ouvido parte da conversa. Ele olhou para Renata e depois para mim. Seu rosto escureceu. O que você fez com a Renata de novo? Olhei para meu marido e de repente senti um cansaço tão grande que não tive forças para explicar. Acredite no que você ouviu. Renata começou a soluçar novamente. Lucas, eu só pedi um pouco mais de tempo para Ana, mas ela me expulsou rudemente. Lucas se virou para mim e baixou a voz. Ana, já chega. Levantei a cabeça e olhei para meu marido. Chega, pergunte para sua irmã o que ela acabou de me dizer. Renata começou a chorar mais alto. Não, tá claro. Ninguém quer nos receber, a mim e as crianças, aqui. A maneira como Renata repetia essas palavras me deixava cansada e, ao mesmo tempo, achava engraçado. Quantas vezes ela já fez isso? Toda vez, falando como se estivesse encurralada. Mas no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, ela vivia tranquilamente. Lucas foi para o meio do quarto e, como se instintivamente, ficou protegendo a irmã. Vendo aquilo, meu coração gelou. Não era preciso perguntar mais nada. Nos olhos do meu marido, eu podia ver claramente. Naquele momento, a pessoa a ser protegida não era sua esposa. Olhei para meu marido e, com uma voz estranhamente calma para mim mesma, disse: Se você tem tanta pena da sua irmã, cuide dela você mesmo. Lucas franziu a testa. O que você quer dizer? Respondi muito lentamente. Quero dizer que não vou mais carregar o seu fardo por você. O ar no quarto ficou pesado. Davi estava na porta, abraçando seu livro de colorir com força. Seu rosto estava pálido de medo. Aproximei-me e peguei meu filho no colo. Ele imediatamente apoiou o rosto no meu ombro. Naquele momento, todas as minhas opções se tornaram claras. Eu poderia continuar a ser paciente para manter a imagem desta família, mas o preço seria que meu filho cresceria vendo alguém chorar, alguém culpar os outros e sua mãe permitindo que sua dignidade fosse pisoteada. Eu não queria isso. Virei-me e, carregando Davi, entrei no quarto.
Antes de fechar a porta, disse apenas uma coisa: eu te dou 3 dias. Se em 3 dias sua irmã não for embora, eu vou agir do meu próprio jeito. Lá fora, ouvi os gritos de raiva de Lucas me chamando. E Renata começou a chorar mais alto, como se eu tivesse feito algo muito cruel. Mas desta vez, não olhei para trás. Amigos, se vocês gostaram da minha história, por favor, apoiem com um like e se inscrevam no canal. Que todos que ouvem esta história tenham sempre saúde e paz. Após minhas palavras, a atmosfera na casa tornou-se estranha. Não havia mais choros altos ou acusações abertas. Tudo ficou silencioso, mas não era paz. Era a calmaria antes da tempestade. Um silêncio em que todos sabiam que algo iria explodir, mas não sabiam de que forma. Dos 3 dias que dei, no primeiro dia, Renata quase não saiu do quarto. Ocasionalmente, ouvia-se sua voz falando com alguém ao telefone, seja soluçando e se queixando de que eu a estava expulsando, ou culpando Lucas por não conseguir protegê-la, ou culpando o destino, como se o mundo inteiro tivesse se voltado contra ela e seus filhos. Eu ouvia tudo, mas meu coração não se comovia mais. Continuei a ir trabalhar, levar e buscar Davi, cuidar da comida e do sono do meu filho como de costume. A única coisa que mudou foi que parei de me sentir responsável pelos sentimentos de todos nesta casa. Lucas tornou-se cada vez mais frio. Ele não brigava comigo, mas também não dizia uma única palavra gentil. De manhã, ao sair para o trabalho, ele apenas cumprimentava o filho. E à noite, ao voltar, ele ficava ou no quarto de Renata ou fumando por um longo tempo na varanda. O cheiro de tabaco que impregnava as roupas do meu marido chegava ao quarto. Antigamente ele nunca trazia esse cheiro para dentro de casa, sabendo que eu não gostava. Mas agora parecia que ele não se importava mais se eu gostava ou não. No segundo dia, à noite, quando eu tinha acabado de colocar Davi para dormir, bateram na porta. Abri e diante de mim estava Lucas com um rosto muito cansado. Podemos conversar um pouco lá fora? Segui meu marido até a sala. A luz estava apenas parcialmente acesa. A luz amarela caía sobre a mesa de jantar, tornando a atmosfera ainda mais pesada. Ele puxou uma cadeira à minha frente e, depois de um momento de silêncio, começou a falar. Precisa ser assim? Olhei para meu marido. Assim como. Ele juntou as mãos e disse: expulsar a Renata quando ela não tem para onde ir, levar tudo ao extremo, bloquear o cartão até fazer anotações, deixar a família toda assim. Ao ouvir essas palavras, senti-me triste e amarga ao mesmo tempo. Aos olhos do meu marido, mesmo em um momento como este, a culpada por todo este caos ainda era eu. Perguntei muito lentamente: você já parou para pensar por que eu tive que chegar a este ponto? Meu marido ficou em silêncio. Eu continuei. Quantas vezes eu te disse? Quantas vezes fui paciente? Quantas vezes dei uma chance a Renata? Ou na sua cabeça, tudo ficaria bem se eu apenas continuasse a ser paciente? Minha voz não era alta, mas sua calma parecia confundir mais Lucas do que uma briga. Ele abaixou a cabeça e começou a torcer a ponta da toalha de mesa até amassar. Eu só queria manter a família unida. Olhei para o homem à minha frente e senti nojo deste casamento. O que você está mantendo? Sua esposa e seu filho, ou você mesmo que quer parecer bom aos olhos de todos? Ao ouvir isso, meu marido levantou a cabeça em choque. Eu sabia que tinha tocado em seu ponto fraco. Lucas sempre quis ser uma boa pessoa. Bom para a irmã, para a esposa, para o filho, para todos. Mas o mundo permite que você seja para sempre neutro? Às vezes não agir também é uma escolha, e o preço da inação geralmente é pago pela pessoa mais próxima. Ele disse com uma voz cansada: como você é cruel ao falar assim. Sorri amargamente. Tão cruel quanto o sentimento do meu filho que tem que se esconder atrás de mim toda vez que ouve os gritos da tia. Tão cruel quanto o meu sentimento de ter que ligar um gravador na minha própria casa para me proteger. Tão cruel quanto o fato de uma criança de 5 anos dizer à professora na creche que não quer voltar para casa. Lucas congelou. Pela primeira vez, sua expressão mudou completamente. O Davi disse isso? Não respondi imediatamente. Apenas olhei para meu marido. Momentos depois, assenti quase imperceptivelmente. Sim, ele disse. Minha resposta pareceu roubar toda a força do meu marido. Ele olhou para o chão e ficou sentado, imóvel, por um longo tempo. Eu também fiquei em silêncio. Eu não estava mais interessada em ganhar ou perder. Eu só queria que meu marido, por mais tarde que fosse, enfrentasse as consequências. Momentos depois ele começou a falar. Sua voz estava completamente exausta. Amanhã eu vou levar a Renata para procurar um apartamento. Olhei para meu marido.
Não senti a alegria ou o alívio que esperava, apenas um cansaço vazio. Você já disse isso antes. Lucas cerrou a mandíbula. Desta vez é sério. Assenti e entendi. Quando me levantei para ir para o quarto, ele me chamou. Virei-me. Meu marido me olhou. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Parecia que ele queria dizer muitas coisas. Mas no final, ele apenas perguntou uma coisa em voz baixa. Se a Renata for embora, você pode fingir que nada aconteceu? Fiquei imóvel por alguns segundos. A pergunta foi feita tarde demais. Tarde demais para me machucar mais do que durante uma briga. Meu marido ainda pensava que o problema era apenas a presença da irmã dele em casa, enquanto o que estava quebrado há muito tempo era minha confiança nele. Respondi com uma voz muito baixa. A partida da sua irmã é apenas a resolução da consequência. Não sei se consigo sentir o mesmo por este casamento. Com essas palavras, voltei para o quarto. Naquela noite, não dormi. Deitei-me ao lado de Davi e ouvi o som do vento que soprava suavemente atrás da varanda. Na minha cabeça, a imagem do olhar de Lucas quando ele fez aquela pergunta se repetia. Talvez ele estivesse começando a sentir medo, mas seu medo veio depois de eu ter passado por muitas decepções. No terceiro dia de manhã, acordei mais cedo do que o normal. Ao sair para a sala, vi imediatamente as malas no meio da casa. Renata estava perto do sofá, seus olhos vermelhos e inchados. Seus 2 filhos estavam sentados ao lado dela, encolhidos. Lucas estava perto da porta. Seu rosto estava cansado e pálido. Ninguém falava. O ar parecia pesado como chumbo. Olhei para as 3 malas e um sentimento indescritível surgiu em meu coração. Não era satisfação, não era vitória. Apenas o pensamento de que tudo finalmente havia chegado ao ponto que deveria ter chegado há muito tempo. Mas exatamente quando pensei que esta farsa estava prestes a terminar, Renata de repente se virou para mim. Sua mandíbula tremia e ela de repente caiu de joelhos no chão. Ana, por favor, me deixe ficar mais alguns dias. Naquele momento, percebi que os últimos 3 dias não tinham terminado e que talvez a maior explosão estivesse prestes a começar. Quando Renata caiu de joelhos, o ar dentro de casa pareceu congelar. Seus 2 filhos, sentados perto das malas, arregalaram os olhos ao ver a mãe. Lucas também ficou paralisado, e eu, parada no meio da sala, não senti mais a simpatia que um dia existiu. Se um estranho visse esta cena, provavelmente me acharia muito cruel. Uma mulher encurralada com 2 filhos, ajoelhada e implorando em sua própria casa, enquanto eu permanecia imóvel. Mas só eu sabia que por trás daquela atitude submissa não havia apenas desespero, mas também cálculo e a intenção de enfraquecer a vontade do oponente, colocando-o sob o fogo da opinião pública e da culpa. Renata me olhou. Suas lágrimas corriam livremente. Anã, por favor, eu te imploro por mais alguns dias. Eu vou procurar um apartamento e ir embora. Eu prometo. Olhei para Renata e com uma voz muito calma disse: Você já prometeu muitas vezes, Renata. Como se temesse que eu fosse embora, ela quase se arrastou e segurou a ponta do sofá. Desta vez é sério. Eu queria rir, mas o riso era leve e frio. Você sempre diz que é sério. Lucas se aproximou e se curvou, tentando levantar Renata. Mana, levante-se, por favor. Mas Renata afastou a mão dele e se virou para mim, chorando mais alto. O que eu tenho que fazer para você ficar satisfeita? Você não vai ficar em paz até que eu e meus filhos estejamos na rua? A pergunta ecoou na sala silenciosa da manhã, ensurdecedora. Apertei minhas mãos com força. De novo, essa tática de transferir todas as decisões cruéis para mim. Como se esta situação não tivesse surgido da invasão descarada de Renata. Olhei para meu marido. Ele estava com o rosto confuso e desajeitado. Mais uma vez, como alguém que estava prestes a ceder. Eu sabia muito bem que se eu recuasse um passo, tudo voltaria ao normal. Talvez até pior. Alguém que uma vez conseguiu o que queria se ajoelhando acreditaria que poderia fazer qualquer coisa. Aproximei-me lentamente de Renata. Levante-se. Renata continuou balançando a cabeça e soluçando. Não vou me levantar até você me perdoar. Abaixei-me e com ênfase em cada palavra disse: O que você está ensinando aos seus filhos agora? Renata ficou confusa. Apontei para seus 2 filhos, que estavam encolhidos, observando a mãe. Você está ensinando a eles que se fizerem barulho, se ajoelharem e chorarem alto, os outros são obrigados a ceder. Os olhos de Renata se arregalaram. Lucas também congelou. Continuei. Minha voz ainda era neutra, mas fria
como uma lâmina fina. Você disse que eu era mesquinha por causa de uma caixa de lápis de cera. Você disse que eu era má. Você plantou na cabeça dos seus filhos que eu sou uma pessoa má. E agora você se ajoelha diante de mim, implorando para ficar. Você não acha que está colocando seus próprios filhos em uma posição muito desconfortável? O rosto de Renata ficou vermelho e pálido alternadamente. Suas lágrimas ainda corriam, mas seu olhar não era mais totalmente suplicante. Havia uma mistura de raiva e a sensação de que ela havia sido desmascarada. Lucas baixou a voz. Ana, não precisa falar assim na frente das crianças. Virei-me para meu marido. Então, quando devemos falar? Depois que meu filho aprender que quem chora mais alto é o vencedor, meu marido ficou sem palavras. Naquele momento, Davi acabara de sair do quarto. Em suas mãos, o ursinho de pelúcia com o qual ele dormia todas as noites. Meu filho imediatamente se escondeu atrás da minha perna e observou a cena com medo. Meu coração se apertou. Eu não podia mais deixar meu filho crescer em um ambiente como este. Curvei-me. Peguei Davi no colo e apoiei sua cabeça no meu ombro. Depois olhei diretamente para Lucas. Leve a Renata embora. Minha voz não era alta, mas era clara e firme. Renata, como se seu orgulho tivesse sido ferido, levantou-se de repente do chão. Sua voz tornou-se subitamente aguda. Já que você é tão sem coração, eu vou embora. Mas lembre-se, o que se faz aqui se paga aqui. Ao ouvir essas palavras, senti um arrepio percorrer minhas costas até a ponta dos dedos. Eram palavras ditas por mágoa, mas na verdade era uma maldição. Naquele momento, meu celular tocou. Era a professora da creche de Davi. Enquanto segurava meu filho com uma mão, atendi o telefone com a outra. A voz da professora era baixa, mas ansiosa. Dona Ana, esqueci de te avisar ontem. Ultimamente o Davi tem acordado muito durante o soninho da tarde. Às vezes ele chora e diz: "Não peguem as minhas coisas." Gelei no lugar. Cada palavra da professora era como um punhal no meu peito. Davi, que agora estava calorosamente e obedientemente aninhado em mim, estava em seu coração tão aterrorizado que levava sua ansiedade de casa até para a hora do soninho na escola. Agradeci à professora, desliguei o telefone e me virei para Lucas. Estranhamente, naquele momento, toda a minha raiva se transformou em um sentimento muito calmo. Escute, Lucas me olhou. Seu olhar começou a tremer. Continuei. Seu filho tem medo de que suas coisas sejam roubadas e ele acorda durante o soninho da tarde. O rosto do meu marido empalideceu. Renata, que estava ao lado dele, também ficou em silêncio. Olhei para os dois e, muito lentamente, como se estivesse soprando cada palavra, disse: Isto não é mais uma questão de ficar alguns dias. É uma questão de que nosso filho já está sofrendo um trauma sério. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Até os dois filhos de Renata ficaram imóveis. Talvez pela primeira vez ninguém conseguiu encontrar uma desculpa para dizer que eu estava exagerando. Lucas se aproximou e tentou tocar no ombro do filho, mas Davi imediatamente se aninhou mais fundo em meu abraço. Foi um movimento reflexo, pequeno, mas ao vê-lo, os olhos do meu marido ficaram imediatamente vermelhos. Eu podia ver que ele estava ferido, mas a ferida veio tarde demais. Renata tentou consertar a situação, moveu os lábios, mas no final só conseguiu dizer uma palavra impotente. Eu não sabia que estava tão sério. Olhei para Renata, porque desde o início você nunca pensou sinceramente no meu filho. Com essas palavras, entrei no quarto e saí com uma bolsa que preparei na noite anterior. Dentro havia roupas para mim e para meu filho, documentos importantes, um pouco de dinheiro e cópias de documentos importantes. Coloquei a bolsa na mesa e pela última vez naquela manhã olhei para Lucas. Se a Renata vai embora ou não, isso não é mais o mais importante. Meu marido ficou paralisado. O que você quer dizer? Abracei Davi com mais força. Hoje, eu e o Davi vamos para a casa da minha mãe por alguns dias. Durante esse tempo, pense bem, sozinho, quem e o que é realmente importante para você proteger. Pela primeira vez no rosto de Lucas, vi um medo real de perda, mas não parei mais, porque eu sabia que algumas partidas de uma mulher não são ameaças, mas uma maneira de dizer a quem fica que, se derem mais um passo, o que foi perdido nunca mais poderá ser recuperado. Não esperei que Lucas dissesse mais nada. Carregando Davi e levando a bolsa, fui direto para a porta de saída. Vagamente, ouvi meu marido me chamar em pânico e desespero. Ana, espere. Mas desta vez não parei. Se eu olhasse para trás novamente, se meu coração vacilasse e eu cedesse a uma explicação tardia, tudo voltaria ao mesmo círculo vicioso.
Eu estava cansada demais dessa repetição. Ao chegar ao térreo, finalmente coloquei Davi no chão e arrumei suas roupas. Meu filho me olhou de baixo para cima. Seus olhos grandes e redondos ainda estavam cheios de ansiedade. Mamãe, para onde vamos? Acariciei sua cabeça e tentei sorrir o mais suavemente possível. Vamos para a casa da vovó por alguns dias. Davi assentiu imediatamente. Ele não perguntou por quê, não fez birra e não pediu para levar mais brinquedos. Com aquele aceno obediente, meu coração se apertou. Meu filho tinha apenas 5 anos. Nessa idade, ele deveria preferir lugares com muitos brinquedos, mais espaçosos e mais bonitos. Mas com uma única palavra, casa da vovó, ele se acalmou imediatamente. Isso foi o suficiente para eu entender o quão sufocado ele se sentia naquela casa. Minha mãe, que abriu a porta, me viu com a bolsa e as coisas de Davi e entendeu na hora que algo havia acontecido. Ela não fez muitas perguntas, apenas abraçou o neto, me deu um par de chinelos e puxou minha pequena mala para dentro. Sentei Davi na cadeira e tirei um leite da bolsa. Meu filho, depois de se sentar, soltou um suspiro de alívio quase inaudível. Abraçou seu ursinho de pelúcia e se encolheu em um canto do sofá. Minha mãe me olhou e com uma voz baixa disse: "Ele tá tão assustado. Coitadinho." Essas palavras fizeram meus olhos arderem. Contei brevemente o que aconteceu naquela manhã, sobre o telefonema da professora, sobre como Davi acordava durante o soninho da tarde. Minha mãe ouviu e ficou em silêncio por um momento. Momentos depois, ela disse apenas uma frase: "Você fez certo em sair de lá." Naquela tarde, pela primeira vez em semanas, Davi dormiu profundamente. Ele não se assustou, não chorou durante o sono e não segurou a barra da minha blusa. Sentei-me ao lado dele e observei seu sono. Vendo seu peito subir e descer a cada pequena respiração regular, meu coração doeu e se aliviou ao mesmo tempo. Doeu porque meu filho sofreu mais do que eu imaginava e aliviou porque, pelo menos hoje, pude tirá-lo do lugar que o deixava tão ansioso. Por volta das 18h, Lucas ligou. Olhei para a tela que vibrava por um momento e depois atendi. A voz do outro lado soava rouca. "Você e o Davi chegaram bem na casa da sua mãe?" "Sim", respondi brevemente. Meu marido ficou em silêncio por alguns segundos e depois continuou. "Quero buscar vocês." Sorri, quase imperceptivelmente. "Pra quê?" "Eu já falei com a Renata", disse meu marido rapidamente, como se temesse que eu desligasse. "Hoje à tarde eu a levei para um hotel perto da rodoviária. Amanhã eu prometi ajudá-la a procurar um apartamento." Sentei-me imóvel e olhei para Davi, que dormia. Se isso tivesse acontecido alguns dias atrás, talvez eu me sentisse aliviada ao ouvir essas palavras. Mas agora não havia mais o sentimento de que algo poderia ser consertado. O que restava era apenas a fria consciência da realidade. E então perguntei. A voz de Lucas tremeu. Eu errei. Eu deveria ter resolvido tudo mais cedo e com mais firmeza. Não pensei que isso afetaria tanto a criança. Não, fechei os olhos. Os homens são criaturas estranhas. Eles sempre pensam que nada é sério até que o resultado seja claro. Os momentos em que a esposa engole a amargura todos os dias, os momentos em que o filho recua com medo, tudo isso eles acham que vai passar. Mas se algo é empilhado por tempo suficiente, eventualmente se torna uma grande rachadura. Respondi com uma voz cansada. Não é que você não sabia, você apenas não queria pensar sobre isso. Do outro lado, ouvi um suspiro pesado de Lucas. "Ana, me dê mais uma chance." Olhei para o céu, que começava a escurecer atrás da varanda da casa da minha mãe. O som dos carros na rua, os gritos dos vendedores ambulantes, o som do alto-falante da loja na esquina, tudo era tão familiar e comum. Apenas meu casamento não era mais familiar. "Eu não disse que vamos nos divorciar imediatamente", disse eu lentamente. "Mas não acredito mais que tudo voltará a ser como antes só porque sua irmã foi embora." Meu marido ficou em silêncio por um longo tempo. Tanto tempo que pensei que a ligação tinha caído. Então, finalmente, ele perguntou em voz baixa. "Então, o que eu devo fazer agora?" Olhei para meu filho e, pronunciando cada palavra com clareza, disse: "Quero que você olhe para si mesmo, não para sua irmã, não para mim, mas para si mesmo, do início ao fim." Qual era a sua posição naquela casa? Com essas palavras, desliguei o telefone. Naquela noite, para o jantar, minha mãe cozinhou meu prato favorito desde a infância. Davi sentou-se ao lado da avó, comeu um prato cheio de arroz e pediu mais. Olhei para meu filho e meu nariz ardeu. Apenas mudando de lugar para dormir, a expressão do meu filho mudou completamente.
Depois do jantar, minha mãe estava lavando a louça na cozinha. Fui ajudar e vi minha mãe parar por um momento e segurar silenciosamente a borda da pia. Fiquei confusa. Mãe, o que foi? Minha mãe se virou e forçou um sorriso. Deve ser tontura de ficar muito tempo em pé. Imediatamente sentei minha mãe numa cadeira e lhe trouxe um copo de água. Nos últimos meses, minha mãe às vezes se queixava de aperto no peito e tontura, mas toda vez que eu lhe dizia para ir ao hospital, ela sempre ignorava, dizendo que ficar velho é assim mesmo. Sob a luz da cozinha, vendo o rosto pálido da minha mãe, um mau pressentimento surgiu em meu coração. Sentei-me ao lado da minha mãe. Amanhã, vamos juntas ao hospital. Minha mãe balançou a cabeça. Não é nada. Descansar um pouco e já melhora. Segurei a mão da minha mãe e disse com firmeza: Não, desta vez temos que ir. Minha mãe me olhou, depois olhou para Davi, que estava colorindo na sala, e finalmente suspirou suavemente. Tudo bem, amanhã nós vamos. Naquela noite, deitei-me ao lado do meu filho no antigo quarto que era meu, antes de casar. No teto, ainda havia o familiar ventilador branco, e no canto da mesa, uma velha luminária amarela. Quase tudo ainda era o mesmo, só que eu havia passado por muitas tempestades. Por volta das 23, meu celular acendeu novamente. Uma mensagem de Lucas. Eu já levei a Renata. Sozinho em casa, esta casa parece tão vazia. Li a mensagem e desliguei a tela. Não porque não sentisse amargura, mas porque sabia que o vazio do qual meu marido falava agora, eu e meu filho já sentíamos há muito tempo. Uma casa não é vazia por não ter pessoas, mas por não ter segurança. Quando esse sentimento se vai, a casa parece fria. Não importa quantas pessoas estejam nela. Abracei Davi com mais força e acariciei suavemente sua cabeça. Na escuridão silenciosa da casa da minha mãe, finalmente pensei que a tempestade havia passado. Mas eu não sabia que no dia seguinte a verdadeira tragédia viria da pessoa que eu mais amava. E desta vez o preço de todas as feridas não seria apenas meu casamento. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o normal para levar minha mãe ao hospital. A tontura da minha mãe estava melhor do que na noite anterior, mas seu rosto ainda estava pálido e seus lábios sem cor. Pedi à minha mãe para descansar, desci para a cozinha, fiz um mingau e preparei um chá quente. Davi acordou e, ao perceber que estava na casa da avó, ficou de bom humor. Ele correu, abraçou as pernas da avó e se gabou de que hoje se comportaria para que sua mãe pudesse levar a avó ao médico tranquilamente. Vendo avó e neto tão próximos, meu coração se aqueceu e doeu ao mesmo tempo. Parecia um mundo tão pequeno, mas depois de tantos abalos, você começa a entender o quão precioso ele é. Enquanto eu arrumava a bolsa com os documentos para levar minha mãe, meu celular tocou de repente. Era o número de Lucas. Hesitei por um momento e depois atendi. A voz do meu marido do outro lado soava ansiosa e rouca. Ana, a Renata está na frente da casa da sua mãe agora. Gelei no lugar. O quê? A Renata não quer ficar no hotel. A respiração do meu marido ficou ofegante. Esta manhã, ela me ligou e disse que não conseguiria ficar em paz, procurando outro lugar antes de pedir desculpas a você e ao Davi. Estou a caminho, mas o trânsito está horrível. O sangue em meu corpo pareceu congelar. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ouvi batidas insistentes na porta. Minha mãe, sentada à mesa de jantar, virou-se em choque. Segurei o celular com força. Venha rápido, disse eu, e desliguei. As batidas na porta ficaram mais fortes. Davi imediatamente se escondeu atrás de mim. Respirei fundo e fui abrir. Como esperado, era Renata. Seus olhos estavam inchados, seu cabelo despenteado. Ela segurava a alça da bolsa com força. Parecia muito mais abatida do que o normal. Ao me ver, ela avançou, como se temesse que eu fechasse a porta. Ana, por favor, me deixe dizer apenas uma palavra. Fiquei bloqueando o caminho dela. Minha voz ficou fria. Por favor, vá embora. Não estou com disposição para receber visitas. Renata juntou as mãos e chorou. Eu sei que errei. Vim porque não quero que você fique com raiva de mim. Vou entrar, dizer uma palavra de desculpa para sua mãe. Uma para você e ir embora imediatamente. Minha mãe saiu de dentro. Ao ver Renata, seu rosto se contraiu, não porque minha mãe a odiasse, mas porque ela já tinha ouvido demais de mim. E porque minha mãe sempre foi a que mais sentiu a tristeza de sua filha. Ela falou primeiro. Não precisa entrar. Se já chegou a este ponto, para que pedir desculpas agora? Renata virou o rosto e com a voz rouca disse: Dona, eu estou sendo sincera.
Olhei para Renata. De repente, senti-me tão cansada que não tive forças para analisar se suas palavras eram sinceras ou não. Eu só sabia que minha mãe não estava bem na noite anterior e não podia deixá-la se envolver novamente em uma cena caótica. Por favor, vá embora, disse eu com firmeza. Se tiver algo a dizer, diga ao Lucas. Mas Renata não foi embora. Pelo contrário, ela de repente caiu de joelhos na frente da porta da casa da minha mãe. Ana, por favor, eu te imploro. Eu sei que fui uma tola. Por favor, não nos encurrale, a mim e às crianças. Essas palavras atingiram em cheio o meu ponto fraco. De novo, ajoelhar-se. De novo, apresentar-se como vítima na frente das pessoas. De novo, fazendo-me sentir cruel, se eu fosse firme. Minha mãe avançou. Sua voz tremia de raiva. Levante-se imediatamente. Esta é a nossa casa, não um lugar para você fazer teatro. Tentei apoiar minha mãe. Mãe, entre, por favor. Mas minha mãe não ouviu. Talvez ela tivesse se contido por tanto tempo por minha causa, até que agora a raiva era clara em seus olhos. Minha mãe olhou para Renata e, com ênfase em cada palavra, disse: Minha filha vive honestamente. Ela não te fez nada de errado. Minha filha te abrigou por pena. Você ficou tempo demais, bagunçou a casa, afetou meu neto e agora você vem aqui e faz um escândalo. O que mais você quer? Ao ouvir essas palavras, Renata chorou mais alto. Eu só queria pedir desculpas à senhora. Minha mãe sorriu amargamente, mas o riso era cheio de amargura. Pedir desculpas é com o coração e pensando nas consequências antes. Já não basta você ter atormentado minha filha assim? Senti a mão da minha mãe, que segurava meu ombro, de repente ficar pesada. Virei-me e vi o rosto da minha mãe empalidecer. Mãe. Antes que minha mãe pudesse responder, ela levou a mão ao peito. Sua respiração ficou ofegante. O copo de água que estava na mesa da sala caiu no chão e se quebrou em 1000 pedaços com um som ensurdecedor. Apoiei minha mãe em pânico. Mãe, o que foi? Davi, que estava dentro de casa, gritou e chorou. Renata também ficou paralisada e de repente se levantou. Seu rosto não tinha uma gota de sangue. Minha mãe abriu a boca, como se quisesse dizer algo, mas não conseguiu. Ela apertou com força a roupa sobre o peito. Eu nunca estive tão assustada. Todo o meu corpo congelou por um momento. Então, como uma louca, gritei: Ambulância! Chame uma ambulância! Renata, em pânico, pegou o celular. Enquanto abraçava minha mãe, sentei-me no chão. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Davi soluçava, chamando pela avó. A manhã pacífica de minutos atrás se transformou em caos, e na minha cabeça tudo ficou branco. Naquele momento, Lucas chegou correndo. Ao ver a sogra deitada em meus braços, ele congelou no lugar. Mãe, o que aconteceu com a senhora? Levantei a cabeça e olhei para meu marido. Meus olhos deviam estar tão vermelhos que quase explodiram. Você ainda pergunta? Minha voz falhou. Se sua irmã não tivesse vindo aqui, minha mãe não estaria assim. Lucas ficou paralisado e Renata, que estava ao lado dele, começou a gaguejar. Eu não fiz por querer. Virei-me bruscamente para Renata. Pela primeira vez na minha vida não consegui manter um pingo de cortesia. Cala a boca. Apenas uma palavra. Mas minha voz era tão fria que eu mesma não a reconheci. Da rua, ouviu-se o som da sirene da ambulância. Eu e Lucas apoiamos minha mãe. E Davi foi temporariamente deixado com um vizinho. Quando a porta da ambulância se fechou, segurei a mão da minha mãe. Estava fria como gelo. Naquele momento, toda a minha raiva do casamento, da minha cunhada, da casa, tudo se fundiu em um medo avassalador. Tive medo de perder minha mãe, medo de que a única pessoa que sempre esteve ao meu lado fosse embora por causa de uma tragédia que eu não pude evitar. A ambulância acelerou pela agitação da manhã. Sentei-me ao lado da maca e ouvi o som preocupante dos equipamentos médicos. Minha cabeça zumbia e meu coração doía terrivelmente, como se estivesse sendo espremido. Lucas sentou-se do outro lado com o rosto pálido e várias vezes quis dizer algo, mas não conseguiu. Olhei pela janela e senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu sabia que a partir daquele momento, acontecesse o que acontecesse, eu já havia passado do ponto de não retorno e que o preço pago nunca poderia ser reparado com um pedido de desculpas. O hospital naquela manhã estava lotado. O som de rodas de macas, passos de chinelos no chão, chamadas de nomes de pacientes, o som de aparelhos de pressão, tudo se misturava num ruído caótico que fazia minha cabeça parecer que ia explodir. Minha mãe foi levada diretamente para a emergência. A porta se fechou bem na minha frente
e eu fiquei parada no corredor, confusa. Minhas mãos ainda tremiam. Encostei-me na parede. Meus joelhos pareciam fracos. Lucas estava a alguns passos de mim. Seu rosto estava pálido. Ele olhava alternadamente para a porta da emergência e para mim, mas não ousava se aproximar. Renata estava sentada no final de um banco, segurando a cabeça e soluçando. Mas agora, seu choro não tocava mais meu coração. Apenas intensificava a dor fria e amarga em meu peito. Não sei quanto tempo fiquei parada assim. Voltei a mim quando um médico saiu com os resultados dos exames e pediu a um responsável para assinar o termo de consentimento para internação na unidade de terapia intensiva. O médico me olhou e, com uma voz séria, disse: "A paciente teve sintomas de um infarto agudo, mas felizmente vocês chegaram a tempo. Já realizamos os primeiros socorros, mas é necessária uma observação rigorosa. O responsável deve ter muito cuidado para que a paciente não sofra mais estresse emocional." Peguei o documento e senti as pontas dos meus dedos congelarem. Evitar estresse emocional. Essas 3 palavras foram como um tapa para mim. Virei-me e olhei para o final do corredor, onde Renata ainda estava encolhida. Um sentimento de cansaço interminável surgiu em meu coração, não mais por causa de discussões, mas porque tudo já tinha ido longe demais. Momentos depois, quando minha mãe foi transferida para a UTI, finalmente pude vê-la. Minha mãe estava deitada na cama. Seu rosto estava pálido, seus lábios secos, em sua mão havia um soro e em seu peito estavam presos pequenos eletrodos. Sentei-me ao lado da cama e segurei a mão da minha mãe. Sua mão parecia muito mais fraca do que eu imaginava. Minha mãe abriu os olhos um pouco e me olhou. Sua voz estava rouca. Davi. Engoli as lágrimas com dificuldade. Ele está na casa da vizinha. Deixei ele lá por um tempo. Não se preocupe, mãe. Minha mãe assentiu quase imperceptivelmente e fechou os olhos, exausta. Vê, lá naquele estado, meu coração se apertou de dor no peito. Antigamente eu pensava que podia suportar muitas coisas. Pensava que podia suportar a presença de Renata, a hesitação do meu marido e a vida sufocante em minha própria casa. Mas nunca imaginei que o preço final seria a saúde da minha mãe, que por anos me apoiou silenciosamente. Saindo do quarto e fechando a porta, vi que Lucas ainda estava lá. Ele me olhou, seus olhos vermelhos e inchados. Como a mãe está? Fiquei imóvel por alguns segundos. A pergunta do meu marido não me consolava mais. Apenas me fazia pensar que tudo isso era tarde demais. A condição dela precisa ser observada, respondi. E de forma alguma, ela pode se estressar novamente. Lucas abaixou a cabeça. Desculpe. Olhei para o homem à minha frente. Pela primeira vez, seu pedido de desculpas pareceu tão leve que não conseguia tocar a pedra pesada em minha alma. Pelo que você está se desculpando? Perguntei. Ele levantou a cabeça, seus lábios tremendo, por não ter resolvido tudo mais cedo. Sorri amargamente. Não. Olhei diretamente nos olhos do meu marido. Você deveria se desculpar por ter deixado tudo isso chegar a este ponto. Meu marido ficou em silêncio. Eu continuei. Minha voz era baixa, mas cada palavra era muito clara. Você sabe o que mais me irrita? Não é porque a Renata ficou na nossa casa, não é porque ela chorou, se ajoelhou e fez um escândalo, mas porque você, do início ao fim, sabia que tudo isso estava errado, mas escolheu ficar em silêncio. O rosto de Lucas empalideceu. Eu sabia que tinha tocado em seu ponto mais fraco, mas não tinha mais vontade ou força para evitar isso. Você pensa que com um pouco de flexibilidade, um pouco de paciência, um pouco de calma, tudo se resolveria sozinho. Mas você percebe que sua fraqueza encurralou sua esposa e seu filho e agora até deixou minha mãe deitada em um hospital? Ele deu meio passo para trás. Seus olhos estavam vermelhos. Ana, levantei a mão e o interrompi. Não me chame assim. O corredor do hospital era branco e frio. Do lado de fora da janela, o sol brilhava alto, mas em meu coração havia apenas uma escuridão sem fim. Naquele momento, Renata se aproximou, seu rosto pálido, seu cabelo despenteado, seus olhos inchados de chorar. Desta vez não parecia teatro. Talvez ela mesma não esperasse que as coisas chegassem a este ponto. Ela parou na minha frente, seus lábios tremendo. Ana, desculpe. Eu realmente não esperava que sua mãe ficasse assim. Virei-me para Renata. Com apenas um olhar meu, ela se calou. Não me peça desculpas, disse eu, quase inaudivelmente. Peça desculpas para minha mãe. Se ela, depois de acordar, quiser te ouvir. As lágrimas de Renata correram livremente. Eu errei. Assenti. Sim,
você errou. E continuei. Minha voz ainda estava calma, mas tão fria que eu mesma não a reconheci. Mas nenhum erro termina apenas com um pedido de desculpas. Renata cobriu a boca com a mão e soluçou. Lucas olhava alternadamente para a irmã e para mim. Sua expressão era de alguém que acabara de perceber que tudo era irreparável. Peguei meu celular e abri o arquivo de notas que guardei nos últimos dias. Linha por linha, incidente por incidente, gravação por gravação, os momentos em que Davi sofreu, os momentos em que pedi para parar, mas fui ignorada. Tudo estava lá. Não mostrei para ninguém. Apenas olhei uma vez para me convencer de que meus sentimentos não eram imaginação. Todas as feridas eram reais. Guardei o celular e me virei para Lu. Hoje à tarde, vou pedir para a Diana preparar os documentos. Meu marido ficou paralisado. Que documentos? Respondi muito lentamente. O pedido de divórcio. O rosto do meu marido ficou branco como um pano. Ana, não faça isso por impulso. Eu quis dar uma risada cansada. Nunca estive tão consciente. Se a Renata vai embora ou não, isso não vai mudar mais nada. Eu não perdi apenas alguns dias de paz. Olhei diretamente para meu marido. Eu perdi a confiança em você. Meu marido congelou no lugar. Momentos depois, ele finalmente disse com uma voz cansada: eu vou consertar tudo. Balancei a cabeça. Uma pessoa pode consertar maus hábitos, mas não pode consertar as consequências que já aconteceram. Com essas palavras, virei-me e caminhei até a porta do quarto da minha mãe. Colocando a mão na maçaneta, parei por um momento e acrescentei: isso não pode mais ser consertado. Não me ligue mais para explicar. Se você ainda tem um pingo de responsabilidade pelo seu filho, prepare-se para uma conversa decente sobre a guarda do Davi. Atrás de mim não houve mais som, como se todos finalmente tivessem entendido. Um silêncio pesado. A declaração feita em frente ao quarto, onde sua mãe acabara de passar por uma crise, não era mais uma ameaça, mas o verdadeiro fim. Entrando no quarto, sentei-me ao lado da cama da minha mãe e segurei novamente sua mão. Meu coração estava partido, mas naquela dor senti uma determinação que nunca havia sentido antes. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil. Haveria lágrimas, discussões e dias muito longos, mas pelo menos a partir de hoje eu não moraria mais em uma casa onde a bondade da minha mãe, do meu filho e de mim mesma fosse explorada por outros. Minha mãe ficou internada por mais 5 dias. Como o socorro foi rápido, a crise foi superada, mas o médico recomendou fortemente observação a longo prazo, evitar completamente choques emocionais e uma mudança no estilo de vida. Durante esses 5 dias, eu praticamente não saí do hospital. De manhã, eu levava Davi para a creche, voltava para minha mãe, à tarde buscava meu filho e o levava para ver a avó por um tempo. E à noite, deixava meu filho com minha tia enquanto eu ficava no quarto do hospital. Lucas também veio algumas vezes. Toda vez ele trazia mingau, leite, frutas e depois de hesitar por um momento na porta do quarto, finalmente entrava. Minha mãe não disse uma única palavra de reprovação a ele. Ela apenas olhava para meu marido com o olhar cansado de um adulto que sabe muito bem por que tudo isso aconteceu. E era justamente esse olhar, mais do que qualquer reprovação, que fazia Lucas abaixar a cabeça profundamente. E eu, desde o dia em que disse a palavra divórcio no corredor do hospital, me senti muito calma. A raiva transbordante e a esperança de que meu marido mudasse desapareceram. O que restava era apenas a triste e fria consciência da realidade, como se eu já tivesse derramado lágrimas suficientes por este casamento. Minha amiga Diana preparou os documentos para mim muito rapidamente. As gravações, minhas anotações, a declaração da professora da creche sobre os sintomas de ansiedade de Davi e os documentos que provavam que o apartamento foi comprado com a contribuição de meus bens pré-nupciais. Tudo foi organizado meticulosamente, ponto por ponto. Toda vez que eu olhava para a pasta cada vez mais grossa, meu coração se apertava. Toda mulher, ao iniciar a vida familiar, sonha com o dia em que planejará a escola dos filhos, economizará um pouco mais para trocar de carro, como passará a velhice. Ninguém se casa para se preparar para a guerra, coletando uma prova após a outra, mas no final eu tive que fazer isso, porque eu sabia que se não me protegesse, ninguém o faria por mim. Uma semana depois, quando a condição da minha mãe estava um pouco estável, concordei em me encontrar com Lucas em um café perto do fórum. Eu não levei Davi, eu não queria mais que meu filho fosse testemunha de certas conversas de adultos. Lucas chegou mais cedo. Ele parecia muito mais velho.
Uma barba fina começava a crescer em seu rosto, seus olhos estavam fundos, sua camisa amassada, como se ele a estivesse usando por educação, mas não tivesse energia para prestar atenção na aparência. Sentei-me à sua frente e coloquei a pasta sobre a mesa. Ao vê-la, sua mão tremeu um pouco. Você realmente já decidiu? Olhei para o homem que um dia foi a parte mais calma da minha juventude e assenti, quase imperceptivelmente. Sim. Ele abaixou a cabeça e, depois de um momento de silêncio, finalmente disse: eu aluguei um apartamento para Renata e a mandei embora. E eu disse claramente que a partir de agora ela tem que ser responsável por sua própria vida. Eu errei. Fui muito fraco. Eu sei que te decepcionei e ao Davi. Eu ouvi suas palavras. Meu coração ainda doía, mas não vacilava mais. Algumas epifanias que vêm depois de muitas feridas não valem mais do que um suspiro. Eu disse, quase inaudivelmente. Mas eu não acredito mais que posso viver com alguém que permitiu que eu e meu filho chegássemos a esta condição. Lucas levantou a cabeça, seus olhos vermelhos e inchados. Você não pode me dar mais uma chance? Balancei a cabeça. A primeira chance eu dei. A segunda chance eu dei na noite em que Davi perguntou quando a tia dele iria embora. A terceira chance eu dei quando disse claramente meu limite. A última chance eu dei no dia em que saí de casa com meu filho. Em todos esses momentos, você sempre escolheu chegar um passo atrasado. Minha voz não era alta, mas cada palavra soava muito clara. Lucas ficou em silêncio, seus lábios firmemente cerrados. Abri a pasta e a empurrei em sua direção. Eu não vou te impedir de cumprir suas obrigações como pai. O Davi precisa de um bom pai. Mas eu não posso mais viver como esposa de um marido que não sabe onde deve estar quando sua esposa e seu filho precisam dele. Sua mão, na beira da mesa, tremia. Momentos depois, ele finalmente perguntou, sua voz falhando. Você me odeia? Olhei pela janela. Nas ruas, os carros ainda se amontoavam sob o sol forte do meio-dia. O mundo lá fora continuava, não importava se o coração de alguém estivesse partido. Não, virei-me e olhei para meu marido. Eu apenas lamento. Lamento que um casamento que poderia ter sido salvo tenha que terminar assim. Dizendo isso, senti as lágrimas começarem a brotar. Não mais porque eu queria me apegar a algo, mas porque finalmente tive que admitir, por mais forte que fosse o sentimento com uma pessoa que não tem coragem de proteger seu pequeno jardim, não se pode viver junto. Alguns dias depois, finalizamos o processo de divórcio. A guarda de Davi ficou comigo. Lucas obteve o direito de ver o filho conforme o acordo e a obrigação de arcar conjuntamente com os custos de seu sustento. O apartamento foi dividido de forma justa, com base nas contribuições e nos documentos legais. Tudo não foi tão dramático quanto eu imaginava. Não houve discussões no tribunal, nem súplicas na chuva. Apenas 2 adultos sentados frente a frente, assinando algumas folhas de papel e com as próprias mãos encerrando o tempo que um dia pensaram que passariam juntos por toda a vida. No dia em que realmente empacotei minhas coisas da casa antiga, empacotei apenas o mais importante. Nossas roupas, os livros de Davi, o ursinho de pelúcia com o qual ele dormia e o pequeno vaso de flores que eu cuidava na varanda. Parada no meio da casa que eu conhecia há tanto tempo, meu coração doeu. Antigamente este era um lugar pacífico. Aqui se ouvia o riso de um jovem casal recém-casado. Houve o dia em que, ansiosamente, trouxe meu primeiro filho para casa. Mas no final, o que restou foi apenas um sentimento frio e irreparável. Davi segurou minha mão e, olhando para cima, perguntou: Mamãe, agora vamos morar com a vovó? Curvei-me e arrumei a gola de sua camisa. Sim, por um tempo vamos morar com a vovó. Meu filho assentiu, abraçou seu ursinho de pelúcia e sorriu quase imperceptivelmente. Eu gosto de morar com a mamãe e a vovó lá, é calmo. Com aquela única palavra, calmo, minhas lágrimas quase caíram. Rapidamente desviei o rosto, respirei fundo e, de mãos dadas com meu filho, saí. Desta vez, não olhei para trás. Alguns meses depois, minha mãe se recuperou gradualmente. Davi também voltou a ser alegre, dormia bem e não se assustava facilmente. Na creche, ele voltou a ser a criança falante de antes. E eu, depois de passar por tudo isso, não era mais a mulher que apenas era paciente para manter a imagem da paz. Aprendi a estabelecer limites, a proteger meu filho e a aprender que a justiça só tem significado se você mantiver sua posição. Se você ultrapassa esse limite, ela se torna um fardo, uma ferida e até um trauma indizível. Um dia, no final do ano, depois do almoço,
eu estava na varanda da casa da minha mãe, observando a luz do sol inclinada cair sobre os vasos de orquídeas. Davi estava na sala, colorindo, e minha mãe, ao seu lado, regava lentamente as flores. O vento soprava muito suavemente, e meu coração estava leve. Eu sabia que não teria um final perfeito como nos contos de fadas, mas obtive a melhor vida possível depois da ferida. E às vezes, para uma mulher que passou por um período sufocante, apenas viver vendo seu filho crescer em paz já é um final bom o suficiente. Esta é uma história de ficção, baseada em fragmentos de emoções da vida real. Usei inteligência artificial para a narração e para levar a história ao público. Espero que através desta história eles possam tirar lições de vida valiosas. Os personagens da história não representam indivíduos específicos. As lições que podem ser tiradas desta história são: 1. Ajudar a família é bom, mas toda ajuda deve ter limites claros. 2. Em um casamento, a fraqueza e o silêncio diante da injustiça podem ferir tão profundamente quanto a traição. 3. As crianças são muito sensíveis a todas as mudanças na família e os pais são responsáveis por proteger um ambiente de vida seguro para elas. 4. Ser uma boa mulher não significa ser uma mulher paciente incondicionalmente. 5. Quando a família não é mais um porto seguro, a coragem de partir às vezes é a maneira de proteger a própria dignidade e o futuro do filho. 6. Pedidos de desculpa são muito importantes, mas algumas consequências que já ocorreram não podem ser alteradas. 7. Em qualquer relacionamento, o amor só pode durar se for acompanhado de responsabilidade, respeito e limites. Obrigada a todos os espectadores que ouviram esta história até o final.